Bom, enquanto ele está colocando lá, só para André dar continuidade ao que você tinha falado em relação ao benzoato de amamectina, na época, porque eu também sou do Ministério Público do Estado, na época que foi liberado a... Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Melhorou? Bom, na época que houve a liberação do benzoato de amamectina, o Ministério Público Estadual, lá em Barreiras, do Eduardo Bittencourt, ele entrou com ação civil pública para poder impedir que o benzoato fosse utilizado lá na região oeste do estado. E a gente tinha conseguido uma liminar logo depois para poder impedir, que foi derrubada no Tribunal de Justiça. Então, na época, a gente fez uma campanha muito grande, a gente tinha perdido alguns... A gente tinha tido a primeira votação, a gente só tinha tido um voto a nosso favor e os outros contra. Então, a gente fez, juntamente com a articulação com o Fórum Baiano de Combate aos Impactos de Agrotóxicos, juntamente, a gente fez um movimento no Tribunal de Justiça, tentando sensibilizar os desembargadores, porque a gente percebe que quem decide a nossa vida são pessoas que desconhecem a realidade do que é vivenciado no campo. Então a gente tentou fazer a sensibilização desses desembargadores no Tribunal de Justiça, conseguimos reverter alguns votos de desembargadores que realmente votaram sem o conhecimento, sem ter o entendimento do que vinha a ser os impactos da utilização desse agrotóxico. E infelizmente a gente perdeu, mas pelo menos a gente perdeu só com a diferença, salvo engano, de 4 votos. Então talvez se a gente... Isso mostra para a gente a importância de fazer essa mobilização, esse contato corpo a corpo, e aí a importância dos movimentos sociais, essa atividade diária de vocês, porque a gente precisa realmente difundir o conhecimento dos impactos desses venenos. E nesse caso a gente infelizmente perdeu, mas poderia, se a gente tivesse tido uma articulação antes, ou se tivesse conseguido mais pessoas para atuar, a gente pudesse ter revertido esse quadro. Hoje a gente tem a utilização do benzoato, infelizmente, e a gente teve até uma notícia de que houve uma pulverização na região lá do oeste e 2 cavalos morreram. Isso, pulverização aérea. E aí a gente tentou um laboratório para poder fazer a análise das vísceras desses animais, para poder fazer o nexo causal do uso do benzoato, mas infelizmente a gente tem esse déficit também no estado da Bahia e a gente não conseguiu fazer essa análise. Mas bom, só para complementar a informação. Eu fui convidada, né, a professora convidou ao Ministério Público, a doutora Luciana, que não pôde estar aqui, ela me pediu que viesse, para falar um pouco sobre o trabalho do Fórum, que ela é coordenadora do Fórum Estadual de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, também enquanto atuações do Ministério Público, e como o público era um pouco eclético, achei que era interessante a gente fazer uma contextualização inicial sobre os agrotóxicos mesmo. Bom, o que vem a ser agrotóxico? A definição dele está na lei. E é considerado agrotóxico todos os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos que têm a finalidade de alterar a composição da flora ou da fauna a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então, o objetivo principal dos agrotóxicos é alterar a composição da flora e da fauna, ou seja, de seres vivos. Então, o objetivo central dos agrotóxicos é atacar esses seres vivos. Por isso, os impactos são evidentes. A priori são em seres vivos considerados danosos, mas que afetam, justamente por você não ter um controle absoluto dessas substâncias, vão afetar todos os seres vivos que estejam expostos a eles. A previsão normativa que a gente tem dos agrotóxicos é na Constituição Federal, que diz que é competência do poder público controlar o comércio e o uso de substâncias, dessas substâncias. Nós temos hoje uma lei federal que regula a questão do uso, comércio dos agrotóxicos no país, e é regulamentada, que é a 7802 de 89, e é regulamentada pelo decreto 4074. Inclusive é interessante porque na área ambiental a gente tem uma lei específica de crimes ambientais, que é a 9605, é uma lei específica, que fala sobre crimes ambientais de uma forma geral. Mas em relação ao agrotóxico, a lei trouxe, por isso, em virtude do princípio da especialidade, é essa utilizada, a lei trouxe especificamente a previsão de crime ambiental, produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, dar destinação a resíduos ou embalagens vazias de agrotóxicos e seus componentes afins em desacordo com as normas, sendo sujeito à pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Então, a utilização, o comércio dessas substâncias em desacordo do que é previsto na lei, é considerado um crime ambiental.
Há também uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que é relacionada especificamente aos agrotóxicos com os trabalhadores. São normas e regras que regem a atuação e a aplicação desses agrotóxicos no campo, os cuidados que devem ser feitos, serem utilizados. Há uma instrução normativa do MAPA relacionada à pulverização, que regulamenta alguns critérios para que haja de como deve ser feita e o que deve ser respeitado durante essa pulverização. E na Bahia a gente tem uma lei específica, que é a 6455, que é uma lei pequena, uma lei insuficiente, uma lei que não traz tantos detalhes, é uma lei ainda que precisa ser revista, então, e um decreto regulamentador, que é o 6033. Bom, quais são os principais impactos? O André aqui apresentou o dossiê Abraço, que trouxe inúmeras informações, e a minha apresentação tem alguns dados, inclusive retirados do dossiê da Abraço, mais especificamente alguns detalhes na Bahia, né, voltados para a Bahia. Os principais impactos dos agrotóxicos são no meio ambiente, como um todo, e aí eu estou tratando o meio ambiente de forma geral, que a gente considera o meio ambiente de forma holística, aquele meio ambiente natural, artificial, do trabalho, então é o meio ambiente como um todo. E na saúde humana. No meio ambiente, a gente vê esses impactos com o armazenamento e descarte indevido de produtos em embalagens vazias, isso é uma realidade muito constante. Então, esses impactos do meio ambiente. A gente sabe que a gente defende isso, mesmo que sendo adequado, a gente vai ter esses impactos, e o inadequado causa muito mais impacto ainda. A pulverização, porque a pulverização, como há estudos de que no máximo 30% daquilo que é pulverizado, ele alcança o seu objetivo. Os outros 70% têm impacto sobre deriva. Então ele vai para o ar, ele vai para as águas, ele não atinge o seu objetivo. Então o que atinge o objetivo, ele já causa danos, ainda mais aqueles 70% que não atinge o objetivo. E o uso indiscriminado, que afeta o meio ambiente, causando a contaminação do solo e das águas, e a gente não tem esse monitoramento dessa contaminação do solo e das águas, o que é um problema sério. A mortandade da fauna, e aqui eu tenho um exemplo grave que aconteceu na região de Irecê, que um produtor, ele disse claramente, né, que estava plantando tomate, e aquele tomate que foi plantado não estava mais para vender, não dava para o consumo humano. E ele misturou com outras coisas, outras substâncias dele, e deu para os animais, como ração. Morreram 21 cabeças de gado. Então, esse tomate que estava contaminado, e ele declarou que o que ele produzia, ele não comia, o que ele produz, ele não come. Ele tem uma horta separada no quintal da casa dele para poder se alimentar. Então, a gente vê como é grave essa questão do uso dos agrotóxicos hoje. O desequilíbrio ambiental, que é muito grave, e como a gente não tem muita noção de como isso se dá. Um exemplo muito grande é em relação às abelhas, que são os grandes polinizadores hoje da nossa natureza, são aqueles que produzem os frutos. E a utilização desses agrotóxicos afetam significativamente essas abelhas, e aí desencadeiam a insuficiência ou a defasagem nessa polinização. Então, muitos produtores estão tendo que fazer a polinização de maneira manual, por causa exatamente da falta dessas abelhas que são impactadas em relação aos agrotóxicos. E a contaminação direta da lavoura, que é aquilo que a gente come, que é aquilo que a gente consome, que é hoje um dos pontos gravíssimos que a gente vivencia. E na saúde humana, que a gente divide entre o consumidor, o trabalhador e a população em geral. O consumidor são as pessoas, né, que têm acesso direto aos alimentos, os trabalhadores que utilizam no campo esses venenos e são diretamente expostos a ele, e a população em geral que sofre com tudo isso. E esses efeitos, eles podem ser agudos ou crônicos. Os agudos são aqueles imediatos. É aquela pulverização, aquele uso que o trabalhador fez e que aí ardeu o olho, coçou a mão, e ele começou a sentir vermelhidão. São aqueles efeitos imediatos que muitas vezes indo para casa, respiram tomando leite. A gente ouve muito isso. Estou enjoado, usei, toma leite e dorme, para poder passar. São efeitos dos agrotóxicos e os crônicos, que são aqueles invisíveis, que são os mais graves porque a gente não enxerga, e são aqueles que são identificados com o decorrer dos anos. Então hoje, muitas pessoas sofrem de câncer, de infertilidade, de má formação congênita, e não associa isso ao uso dos agrotóxicos. Acha que é um problema da humanidade, do momento moderno, mas não associam isso, que na verdade é relacionado direto ou indiretamente ao uso dos agrotóxicos. Então a gente tem vivenciado hoje muitos problemas e a gente não percebe
Um exemplo, só para vocês saberem, na região de Valência estava tendo um caso muito grave de utilização em relação à banana. E lá em Valência eu tenho uma cunhada que ela teve uma gravidez que o bebê dela nasceu com a evisceração total. E ela veio de ambulância bebê. E junto vieram mais 2 crianças, uma com uma obstrução anal e outra, ou seja, malformações dos fetos na região de Valência. A gente não consegue provar um nexo causal, mas para a gente é evidente que coincidência é essa que no período em que se está tendo tanta utilização de agrotóxicos numa região, de agrotóxicos que causam malformações fetais, pessoas estão, a evidência, há um aumento tão significativo de casos de malformação congênita. Pode passar. Bom, o nosso cenário nacional, e esses dados, a maioria deles é do dossiê, é isso, que a utilização dos agrotóxicos ocorreu em larga escala a partir dos anos 70, nas monoculturas de soja, trigo e arroz, objetivando a exportação agrícola. E é interessante dizer que, ainda hoje, a maior utilização dos agrotóxicos são nessas monoculturas, que são para exportação. Hoje, mais de 70% do mercado brasileiro ele é sustentado pela agricultura familiar. Então, a grande maioria, o maior uso dos agrotóxicos é para objetivando essa exportação. Nos últimos 10 anos, o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, mas o brasileiro ele cresceu 190%, em virtude das facilidades que a gente tem hoje pelo uso dos agrotóxicos. O Brasil hoje, a partir de 2008, ocupou o posto de maior mercado mundial. Nós somos heptacampeões em consumo de agrotóxico desde 2008. Estima-se que cada brasileiro consome 5,2 litros ano de agrotóxico em média. Então, mesmo a gente que mora na cidade, que não tem contato direto com o agrotóxico, a gente termina o ano aí consumindo em média 5 litros de agrotóxico. A maioria dos agrotóxicos comercializados são classificados como perigosos ou muito perigosos para o meio ambiente. O consumo médio de agrotóxicos vem aumentando, passando de 10,5 litros por hectare em 2002 para 12 litros por hectare em 2011, o que demonstra que há um aumento significativo do uso de agrotóxicos no país. O Sinitox registrou no ano de 2009 5.253 casos de intoxicação por agrotóxico de uso agrícola e 2.868 casos por agrotóxico de uso doméstico. Ou seja, isso são casos que foram notificados, que foram registrados. E aí ainda é um dado alarmante, muito significativo de intoxicação. E dos 50 produtos mais utilizados nas lavouras do nosso país, 22 são proibidos na União Europeia. Isso aí é interessante porque 14 desses 22 estão em análise na Anvisa, em avaliação na Anvisa. 6 deles já foram reavaliados e 4, se não me engano, foram proibidos. Ou seja, a gente estava utilizando um agrotóxico que depois de reavaliação de provocação na vida foram proibidos. Ainda faltam 8 a serem reavaliados, desde 2008. E até hoje a Anvisa não reavaliou. Por analogia, a gente acredita que a maioria desses 8 também, grande parte também vai ser banido, em virtude de toda uma comparação em relação aos outros. Como houve esse atraso, no Encontro Nacional do Ministério Público, o Ministério Público Estadual da Bahia provocou os outros ministérios públicos, a gente fez uma representação para o TCU, para o Tribunal de Contas da União, solicitando que ele questionasse a Anvisa porque havia essa demora nessa reavaliação. E pasmem, a gente teve a resposta agora, nesse mês de maio. A Anvisa respondeu que ela não fez porque ela não tem corpo técnico, porque não tem estrutura, porque os estudos que a Fiocruz fez lá no passado precisam ser refeitos, porque estão defasados. E o TCU entendeu que, então tudo bem, então aquele prazo de 120 dias que você tem, você pede para mudar por um prazo razoável, e não disse que prazo é esse, que eles teriam para poder avaliar, e que a gente aguarde a Anvisa ter estrutura para que seja feito isso, ou seja, não disse nada. Disse para a gente, vamos continuar aguardando. Então a gente está consumindo aí 8 agrotóxicos que podem ser banidos, e porque não terminou a conclusão. E a Anvisa disse que precisaria de mais 4 anos para reavaliar esses 8 agrotóxicos. Pode passar. Bom, a isenção, já viu aqui, os agrotóxicos. A gente hoje paga imposto para tudo. Tudo hoje a gente paga imposto. Os agrotóxicos, eles são comercializados sem o pagamento de impostos. A gente está até tentando mobilizar, principalmente a ambientalista, para ver se a gente faz um projeto de lei, obrigando que pelo menos no estado da Bahia a gente consiga tributar esses venenos. Pode passar. Bom, no cenário nacional, em relação à comercialização, a Bahia é o 7º estado que mais comercializa agrotóxicos.
A aviação agrícola, nós temos a segunda maior frota mundial, tendo um crescimento de 100% em 10 anos. E aí o problema da pulverização, né? Eu já falei. Bom, em relação ao resíduo de agrotóxicos, nós tivemos o PARA de 2012. E em relação ao PARA de 2012, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, aqui, esse lado aqui, eu destaquei só o estado da Bahia. Tem lá de todos os estados da federação, eu destaquei só no estado da Bahia. O PARA de 2012 foi dividido em 2 etapas. Aqui tem a primeira etapa, no primeiro quadro, e a segunda etapa. Disso tudo que foi analisado, o I é insatisfatória e o A ele é analisado, a quantidade de amostras. Na Bahia, o total de amostras analisadas foram 138. E dessas 138, 42 foram tidas como insatisfatórias. O que é insatisfatório? Ou tinha o uso de agrotóxico que não era permitido para a cultura, ou tinha agrotóxico acima do permitido. Então é considerado insatisfatório dessa forma. Então a gente hoje consome 30%, um terço do que a gente come, ou tem agrotóxico a mais, ou tem agrotóxico que não deveria ser utilizado naquela cultura. E o pior, então 30% do que a gente come está envenenado. O pior é que os outros 70% a gente não tem a segurança de que não tem agrotóxico, como o André mesmo aqui falou. Porque os outros 70% podem ter resíduo de agrotóxico dentro do limite permitido, mas tem resíduo de agrotóxico. Então a gente pega o resíduo de agrotóxico da abobrinha no dentro do permitido, mais o resíduo de agrotóxico do arroz dentro do permitido, mais o resíduo de agrotóxico da cenoura dentro do permitido, e aí vai somando tudo isso. Quando você faz a análise, você não faz essa análise geral, faz isolado, mais o agrotóxico que eu respiro no ar, mais o agrotóxico que eu bebo na água. Então a gente tem veneno para tudo quanto é lado. Então esse é um dado sério e grave no nosso cotidiano. Pode passar. Bom, esse aqui é os dados de 2011, é os dados do CISÁGUA, que mostra que dos estados que monitoram agrotóxico em água, na Bahia, na época, em 2011, apenas 24 municípios monitoravam, então a gente bebe água sem saber se tem agrotóxico na água. Bom, diante desse quadro, dessa problemática, desse desespero, a gente decidiu fazer aqui no estado da Bahia o Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Na época, no final de 2011, o Dr. Pedro Serafim, que era do MPT, ele provocou a Advache, a CISAT aqui do estado da Bahia e o Ministério Público Estadual para que a gente pudesse implementar o fórum aqui. E aí, em 2012, em 2012, a gente implementou o Fórum Baiano, que é composto hoje por organismos públicos, entidades não governamentais e sociedade civil, e tem o objetivo de proporcionar, em âmbito estadual, o debate das questões relacionadas aos agrotóxicos, produtos afins e transgênicos, de modo a fomentar ações integradas de tutela à saúde do trabalhador, do consumidor, da população e do ambiente, ante os males causados por esse produto. Então, hoje, gente, no estado da Bahia, a gente tem a oportunidade, um espaço específico para a gente discutir a problemática dos agrotóxicos no estado da Bahia. E a participação dos movimentos sociais é de tamanha, imensa indispensabilidade. Por quê? Porque é um movimento social que sabe a realidade do campo, que sabe a realidade de cada localidade. A gente hoje nas plenárias faz discussões gerais e tem órgãos diversos participando, mas a importância que esses movimentos sociais estejam presentes nessas plenárias é muito grande, para a gente poder realmente perceber como é que está a realidade em cada região. Então eu estou aqui fazendo um convite para que todos os movimentos sociais participem, podem integrar como membros formais, enviando a solicitação e aí assinam o termo de adesão, ou simplesmente como participantes nas plenárias do fórum. Então as plenárias são divulgadas, eu não estou... Altino, você sabe qual é a data da próxima plenária? Eu não estou me lembrando agora. Eu vou procurar saber, vou dizer até o final. 6 de junho? Pronto. Julho? Qual horário? Pronto, 6 de julho no CREA, as plenárias são todas no CREA, 6 de julho, então é muito importante que os movimentos participem e se interagem para a gente se apoderar do conhecimento das informações e combater com mais eficiência esse problema que a gente vive no estado da Bahia. Pode passar. E aí a gente tem um plano de ação que foi iniciado em 2014 e agora em 2015, que é a criação, inspirado no nosso dossiê da Abrasco, é a criação de um dossiê no estado da Bahia, para que a gente possa... Tem uma frase, inclusive, que abre o livro da Abrasco, que eu achei fantástica, a professora Raquel Carmen, eu acho que é do Primavera Silenciosa, que ela diz assim: se eu tenho a obrigação de suportar, eu tenho o direito de saber. Então, se a gente tem a obrigação de suportar todo esse veneno, eu tenho o direito de saber o que é que eu estou suportando e direito de saber como me livrar dele ou como, pelo menos, minimizar
minimizar os impactos na minha vida. E eu acho que um dossiê estadual, ele vai nos permitir ter um conhecimento real, porque a gente não tem informações do estado da Bahia concretas, para que a gente possa, então, propor o que fazer e, diante dessa realidade, a gente poder combater esses impactos. Então, a gente está construindo esse dossiê hoje, a gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa de ajuda. Hoje eu estou aqui, inclusive eu falei com o André, para a gente tentar articular junto com o comitê de organização lá do dossiê da Abraço, um envio de alguém, de pessoas que nos auxiliem, nos ajudem com a metodologia, para a gente poder fazer um dossiê do Estado da Bahia e ter um documento que a gente possa bater de porta em porta, quando a gente for conversar e dizer, ó, a realidade do nosso Estado. Porque hoje tudo é muito teórico, muito abstrato aqui do Estado da Bahia, então a gente precisa ter informações mais concretas para a gente poder fazer um enfrentamento mais efetivo. Pode passar. Em relação a dados, hoje, a gente tem... Pode passar. Bom, tinha um slide antes que eu acho que não passou, que diz assim, o que é que nós temos hoje de dado já para o dossiê? Aliás, informação, dado a gente ainda não tem. É que no Brasil, no estado da Bahia, não há monitoramento... Passa mais 2 slides para ver se... Não, pode voltar. Não há monitoramento da água... Volta o slide. Não há monitoramento nenhum da água bruta no nosso estado, da Bahia. Então hoje você vai tomar um banho no rio, você não sabe se aquele rio tem ou não agrotóxico naquele rio. Você vai beber de uma fonte que você não sabe se tem, porque a gente não tem monitoramento. Em relação à água tratada, que é aquela que a gente consome em casa, pouquíssimos municípios, e eu mostrei o dado a vocês de 2011, que só 24 faziam, hoje bem pouco. Na região de São Francisco, que é a minha atuação mais direta, quase nenhum, dos 115. Não fazem monitoramento da água tratada. A Embasa ainda faz em alguns municípios, mas faz só de 27 princípios ativos que são obrigados pela portaria 2914 do Ministério da Saúde. Nós temos mais de 400 princípios ativos liberados hoje. Então a gente não tem esse monitoramento. Não temos um monitoramento do resíduo de agrotóxico no estado da Bahia. Nós temos um PARA nacional que tem alguns dados, mas nós não temos um PARA estadual. Então seria muito interessante e oportuno que a gente quisesse desenvolver um PARA estadual. A gente tem outra dificuldade aqui, que é a gente não tem um sistema, a DAB e o CRELIS não tem um sistema informatizado, a DAB agora está até desenvolvendo, para poder sistematizar os dados dos receituários agronômicos que existem, que tem. Então, a gente não tem muito dado esparso, a gente não tem laboratórios especializados no estado da Bahia para fazer análise de resíduos de agrotóxicos. Eu dei um exemplo para vocês das vísceras dos animais, que a gente não tinha onde levar para fazer essa análise. Então, a gente vive hoje uma realidade na Bahia de total desconhecimento do que realmente a gente tem. Então, pode passar agora. E, além disso, uma outra fonte de dado para o dossiê que a gente está produzindo é a FPI, que é a Fiscalização Preventiva Integrada, que é coordenada pelo Ministério Público Estadual, em parceria com diversos órgãos, são 24 órgãos que a gente faz a FPI. E na última FPI que teve agora, em maio, na região de Irecê, não foram fiscalizados esses municípios, a gente teve esses problemas identificados. A ausência de uso de EPI, quase nenhuma propriedade rural utilizava EPI para aplicação. Armazenamento inadequado, inclusive com a presença de outros produtos. Então, lá na casa de revenda de agrotóxicos, ela bota fertilizante junto com agrotóxico, junto com ração, ela mistura tudo. Bota tudo junto. Então, o agrotóxico, além de contaminar no campo, quando é utilizado, já contamina desde a casa de revenda, e você já leva a ração do seu animal contaminado de agrotóxico desde a casa, desde que você compra. Os receituários são emitidos pelas próprias casas de revenda, isso é um problema grave que a gente tem. Porque a gente tem a ideia hoje de que a maioria das propriedades das casas de revenda emitem receituário agronômico. Então, ótimo, se é com receituário agronômico, que é chamado de receita, porque se tinha uma ideia que era remédio, a gente sabe hoje que é veneno, mas a ideia que a gente tinha, a ideia que se tem o quê? Bom, se está com receita, o produtor está pegando a receita e está aplicando de acordo com o que a receita vai lá. Mas o que a gente tem identificado, a realidade grave, é que como é que tem sido processado. O produtor, ele vai lá na casa de revenda, porque como é que tem que ser? O produtor diz o problema que tem, o técnico vai na sua propriedade, identifica, coloca qual é o agrotóxico, período de carência, como deve ser aplicado, como deve ser feito, ele, em posse daquilo, ele utiliza o agrotóxico dele para a gente tentar minimizar os impactos. Hoje o produtor vai na casa de revenda, leva o produto, ou narra qual é a situação no caso, ou a pessoa que está vendendo lá diz, usa esse daqui, ele usa, e cadê o receituário? Não pode usar desse jeito como eu estou te dizendo.
E uma vez por semana, o responsável técnico, o agrônomo que vai lá, passa na casa de revenda só para assinar todos aqueles receituários agronômicos que ficaram lá para poder constar só na DAB, porque é obrigatório a casa de revenda encaminhar para a DAB. Então isso é muito grave, é muito sério, a gente não tem esse controle, e por isso que o uso de agrotóxicos, a gente nunca vai ter como ter esse controle se ele está sendo utilizado de maneira correta ou não. Então esse é um problema sério que a gente tem identificado. A inexistência de responsável técnico pela produção agrícola e aplicação de agrotóxicos, a não apresentação dos receituários agronômicos, que eu falei, a não devolução e reutilização das embalagens vazias, isso aqui é outro problema grave e sério. A gente identificou em várias propriedades, um produtor até informou, chegou lá e pega a bombona de agrotóxico, corta e fez a horta dele. Mas meu senhor, o senhor fez a sua horta aqui, não precisa só tem o seu coentro, o seu manjericão. Não, mas é bom na bombona de agrotóxico que já está tratando a horta. Já estou tratando, então a realidade, a cultura, infelizmente, ainda é essa. Ou então ele abre, bota uma torneira e leva o menino aquelas bomboninhas venenosinhas para a escola para tomar água, ou leva para o campo para poder beber. Então isso é muito grave porque os agrotóxicos são tão efetivos a substância que eles ficam realmente não é à toa que a indicação é que não seja reutilizado. E o descarte é feito de qualquer maneira. Queima em terra e aí contamina o solo, contamina o lençol freático que tenha. Infelizmente a gente tem poucos postos de recebimento de embalagens vazias no estado da Bahia e como são muito distantes, o produtor ele não encaminha. Aí é um exemplo que eu trouxe de Irecê, que o tomate, de janeiro a março de 2015, ele teve 8.500 hectares com aplicação de agrotóxicos, mediante receituário. Isso era o que tinha receituário naqueles modos que eu falei para vocês. Imagina, ainda não tinham muitos outros que não tinham. Sendo utilizados 8.700 litros ou quilos de agrotóxico. Então, uma média em 3 meses de 1 litro quilo de agrotóxico por hectare. Isso foi o que a gente conseguiu identificar em 3 meses em relação ao tomate com receituário. Então, muitos utilizam sem receituário, e isso só foi no tempo de 3 meses. Então, a situação de utilização é muito séria. E aqui é o que eu falei para vocês há pouco. Foi identificado na região de Irecê que esses são os 10 princípios ativos mais utilizados na lavoura de janeiro a março de 2015. A Embasa, que lá a Embasa, na região de Irecê, é obrigada, por lei, a fazer o monitoramento de resíduo de agrotóxico na água de 27 princípios ativos da portaria 2914. Na região de Irecê, os 10 agrotóxicos mais utilizados não são nenhum daqueles 27 que estão na portaria 2914. Ou seja, os relatórios de monitoramento da qualidade da água da Embasa diz o seguinte: não há resíduo de agrotóxico na água que é consumida na região de Irecê. Mas se ela não analisou os principais princípios ativos que são, lógico que ela vai dizer isso. Aqueles 27 não são utilizados lá. Então nós temos hoje um problema sério em relação a isso. Então a gente precisa ter essa mobilização do Ministério Público junto com a sociedade para que a gente tenha esse nexo. A gente precisa fazer o levantamento dos princípios ativos de acordo com o receituário agronômico que são utilizados e obrigar que a Embasa faça aí uma alteração de lei, um trabalho árduo, a gente precisa fazer isso, uma negociação, que eles analisem aqueles que são utilizados na região. Não só aqueles 27, vai passar. Aí são algumas fotos, bem rapidamente, e se eu tiver extrapolado muito tempo, vocês falam, para vocês verem como é condicionado os agrotóxicos nas propriedades rurais. Ali, como eu falei para vocês, acho que é ali que tem fertilizante, que tem ração, aqui, junto com pneus, outros materiais, e ali produtos vencidos. Muitas casas de revenda, ou com produto proibido, ou com produto vencido sendo comercializado. Pode passar. Aí é na propriedade rural, como é utilizado. Ou é reutilizado, ele pega a bombona de agrotóxico lá embaixo, para fazer a colheita de fruta. Então, além da fruta receber o agrotóxico pulverizado ou aplicado, ele ainda é coletado dentro da bombona de agrotóxico para poder ser comercializado. Aqui é uma propriedade grande da região do Luiz Eduardo Magalhães, que a forma como o descarte é feito, e a utilização dos agrotóxicos feita aí. O manuseio e a mistura das substâncias, sem nenhuma EPI, sem nenhuma proteção, com a mão mesmo. É a mesma mão que ele vai acarinhar o filho quando chegar em casa, é a mesma mão que ele vai acarinhar a mulher quando chegar em casa. Então, é uma situação muito séria. E ali é uma bombona de agrotóxico, um vasilhame de agrotóxico junto com a roupa de cama. Então, a roupa de cama é guardada, tá vendo? Tem ali umas dobradinhas dentro do vasilhame de agrotóxico. Pode passar. Bom, então, diante desse quadro, dessa problemática toda, a gente precisa que nós
nós, sociedade civil, nós nos mobilizemos, já que a gente está tendo uma dificuldade em relação às autoridades, a gente precisa lutar e mudar essa realidade. E hoje, quais são os instrumentos que a gente identifica de controle social? São os fóruns de combate aos impactos dos agrotóxicos. A gente tem um fórum nacional, então se criando vários fóruns estaduais. Bom, a André falou de 20, eu tinha conhecimento de 14, mas como nós estamos com uma onda muito grande de mobilização relacionada aos agrotóxicos, é capaz que tenham criado esses mais 6 aí, nesse período. Que bom, né? E tomara que a gente consiga alcançar todos os estados da federação. Então, os fóruns, eles são espaços efetivos de controle social. Por isso, a importância dessa mobilização e da nossa participação ativa nesses fóruns, para que a gente possa discutir a temática, analisar e fazer estratégias de atuação relacionadas à minimização e à não utilização desses agrotóxicos. A pressão é muito grande, a pressão do capitalismo, do agronegócio é muito grande, então a gente precisa se unir cada vez mais para fortalecer a nossa atuação. A campanha contra os agrotóxicos e pela vida, que hoje é bastante atuante relacionada a isso, a gente também precisa que a campanha esteja mais junto com a gente no fórum, estava mais perto no início, agora deu uma afastada, a gente precisa dessa colaboração, porque é quem discute essa temática há mais tempo e mais efetivamente. Os movimentos sociais diversos, e a gente aqui tem vários, vocês se apresentaram, são inúmeros, são os meios mais eficientes, digamos assim, quando organizados para o enfrentamento das questões. A Frente Parlamentar Ambientalista hoje, o deputado Marcelino Galo estava aqui há pouco e falou um pouco, a gente, e Cláudio do Germe, ele tem um grande papel de importância nisso, de conseguir fazer essa Frente Parlamentar Ambientalista se mexer, se construir, tentar fazer uma articulação. A gente conseguiu esses 3 projetos de lei que ele mostrou aqui, muito difícil passar, mas pelo menos a gente traz para a nossa casa, né, de lei, a nossa casa legislativa, a discussão do tema dos agrotóxicos, que é a proibição da pulverização aérea dos agrotóxicos no Estado, que já seria uma vitória. Se a gente conseguisse regulamentar, já seria bom. Imagine extinguir. A obrigação de rotulagem dos produtos que têm o uso de agrotóxicos, que tenha no rótulo isso, essa indicação de qual produto agrotóxico foi utilizado, e a proibição daqueles 22 que são proibidos na União Europeia serem proibidos aqui também no estado da Bahia. Então, a gente agora vai ter uma luta muito grande de discussão na Assembleia, e a mobilização de todos nós seria muito importante nesse ponto. Pode passar. Bom, diante disso tudo, quais são os desafios que a gente identifica diante dessa temática? É exigir o desenvolvimento de políticas públicas que fomentem a produção alimentar livre de agrotóxicos, e aí a gente precisa que o Estado esteja junto com a gente nesse ponto. A gente teve uma participação no Enfisa, no Encontro Nacional de Fiscalização, e Rui Muricy estava lá, com a Secretaria de Saúde, deu uma fala fantástica nesse ponto, né? O posicionamento da Secretaria de Saúde relacionado aos agrotóxicos. A alteração dos currículos dos cursos técnicos e de formação superior dos profissionais envolvidos com a agropecuária. Por quê? Infelizmente, hoje, pelo menos os que eu tenho conhecimento, os cursos de agronomia de técnicos agrícolas, eles ensinam o técnico a usar o veneno. Então, hoje, os cursos fomentam muito o uso do veneno e não mostram alternativas de controle de pragas, não estimulam tanto a agroecologia, tanto que lá na UFRV, lá em Cruz das Almas, tanta pressão foi grande, conseguiram criar um curso de agroecologia separado, mas na verdade a ideia é que a agroecologia estivesse dentro dos cursos de agronomia e de técnico agrícola. Então a gente precisa que haja essa reformulação, que haja essa alteração desses currículos para que esses profissionais, que são aqueles que fazem assistência técnica e extensão rural no campo, esses profissionais, que são aqueles que são responsáveis técnicos nas casas de revenda, nas propriedades rurais, eles tenham o conhecimento da problemática do veneno e proponham efetivamente, de maneira fácil, de maneira propositiva, a alteração do modo de plantio, a alteração da forma de controle de pragas, para que a gente possa mudar essa realidade. Porque o produtor, muitas vezes, por desconhecimento mesmo, ele acredita que o agrotóxico é um remédio realmente. Porque ele aprendeu isso, porque a pessoa que tinha conhecimento disse isso a ele, então como é que ele não vai acreditar? Então a gente precisa que haja essa reformulação do conhecimento mesmo. A fiscalização e monitoramento efetivo das atividades relacionadas à produção, uso e comércio de agrotóxico. A gente precisa fortalecer isso.
Fomentar a agroecologia, e aqui eu falo agroecologia não só como a não utilização de agrotóxico, mas como uma filosofia mesmo de vida, de relação com o meio ambiente, como ciência. Então a gente precisa fomentar e difundir cada vez mais a agroecologia como alternativa para a produção agrícola. Transformar os agricultores em agentes ativos do desenvolvimento sustentável, e aí é que eu digo, porque não adianta a gente chegar lá, dizer como deve ser feito, ensinar, se o agricultor não absorver e não aplicar isso na sua vivência cotidiana. Então a gente precisa fazer trabalho de educação ambiental, e aí o fórum tem papel importante, vocês enquanto movimentos sociais que são difusores do conhecimento, do saber, a gente precisar fazer essas oficinas, trabalhos, para que a gente possa conscientizar efetivamente, tirar aquela cultura que foi enraizada na produção agrícola. Desenvolvimento da educação ambiental, como eu falei, e fortalecer os movimentos sociais cada vez mais, porque, como eu disse, vocês são os grandes difusores, formadores de opinião, difusores do conhecimento. Bom, aí só para finalizar, é dizer isso. Enquanto fórum aqui, a gente acredita e a gente tem defendido isso, que não existe uso seguro de agrotóxico. Por mais que os agrotóxicos fossem utilizados como determina a lei hoje, com todos os EPIs, com o uso certo, com aquela carência, com aquele tipo de cultura, com tudo isso, ele ia causar impactos na saúde e no meio ambiente. Então hoje, o nosso enfrentamento é pela não utilização dos agrotóxicos, dos venenos, porque a gente não tem como ter controle, a gente não tem monitoramento, não sabe os reais impactos que esses agrotóxicos eles podem causar na nossa vida. Então hoje a nossa defesa é de que agrotóxico é veneno e que não existe uso seguro. Até que isso aconteça, né? E como eu falei para vocês, mais de 70% hoje do que sustenta o país é a agricultura familiar, que é aquela que a gente ainda consegue ter o contato, conversar, tenta alterar o modo de plantio, que não se dedica à monocultura, que tenha uma relação com o meio ambiente diferenciada, respeitando. Então, já que mais de 50% do que a gente come vem da agricultura familiar, por que não acreditar que um dia a gente possa ter um alimento livre de agrotóxico, se a gente conseguir implementar isso na agricultura familiar? Então, a gente cada vez mais tem lutado e trabalhado e tentado mostrar a importância da gente não utilizar o agrotóxico. Enquanto isso não acontece, a gente vai tentando minimizar esses impactos, né, com a redução. Eu ouvi um rapaz da Enfisa falar assim, eu usava X tantos de agrotóxico. Depois que eu fui para um seminário, eu percebi que eu podia reduzir para 1/3 do que eu usava. Eu disse, se o senhor continuar tentando, o senhor vai conseguir não usar. Então, na verdade, é possível. O problema é que hoje o agrotóxico ele é utilizado preventivamente. Então hoje a gente pulveriza, a gente utiliza com medo que a praga venha. Então, independente da existência dela ou não, é utilizado o agrotóxico. Então, é uma realidade o fato da gente não precisar deles para produzir. Então, uma outra coisa que eu ouvi, que eu achei, né, a gente, no Enfisa também, nas discussões que a gente tinha, o rapaz, não, foi no outro encontro que a gente teve, ele falou, vocês estão falando tanto que os agrotóxicos matam e a estimativa de vida, ela tem aumentado cada ano. E eu pensei comigo, imagina se a gente não tivesse os agrotóxicos. Se hoje a estimativa de vida é de 77 anos, a gente ia viver 100, a gente ia viver mais do que isso, porque é notório e é evidente que o que tem matado essas últimas gerações são os usos dos agrotóxicos. Então, eu não tenho dúvida disso. A gente precisa cada vez mais minimizar e não utilizar e difundir esse conhecimento, essa informação. Minha apresentação está disponível para quem quiser ter acesso e copiar. E obrigada pela oportunidade, professor Leonardo. Então vamos dar início ao debate. E nós organizamos um debate assim, iniciando já com algumas inscrições prévias, né? Então, Ivonete, que está aqui apresentando a campanha e também é do CEPEDES, vai iniciar a nossa conversa. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero começar agradecendo a dupla GG, né? A Rita e Guilmar, que aceitaram esse desafio. Né? Eu fiquei até surpresa, porque não tinha 5 minutos que eu passei o e-mail, a Gilca já respondia, vamos fazer sim. Porque eu acho que essa temática é tão grave
e tão importante que a gente tem que sair e fazer desse dossiê uma Bíblia, botar debaixo do braço e discutir em todos os espaços. Mas é todos os espaços. Porque tem uma coisa aqui que não foi dita e que é meu objeto de estudo, são os agrotóxicos da monocultura do eucalipto. E hoje a gente tem no Brasil, só na área que eu moro, são cerca de 1 milhão de hectares de eucalipto. Região do extremo sul da Bahia. E aí só um produto, que eu ainda não cheguei a fazer todos os levantamentos, só um produto, o glifosato, é usado 9 litros por hectare. Isso é o tempo todo, não para. Em 1 milhão de hectares, bora fazer as contas, quem pode, eu não sei fazer essa conta, mas é muita coisa. Já fiz lá na maquininha. Aí a gente vai para o Brasil, porque ali no extremo sul do Brasil, da Bahia, segue pelo Espírito Santo, o norte de Minas e vai. Né? Imagine isso, 7 milhões. E aí, o André trouxe a perspectiva de se tornar, né, de crescer mais esse plantio. Então, vamos fazer conta. E são produtos que impactam não só o local onde está sendo jogado. Há produtos que vão a longas distâncias, eles ficam no solo alguns anos, até 5 anos. Então, como não para de jogar esse veneno, esse solo e essa água está contaminada a vida inteira. Então, eu acho que é uma problemática, se somadas, né? Outro dia também, a gente conversando com um produtor de mamão, que é uma região que produz como principal monocultura o eucalipto, mas tem o café, tem a cana, tem o mamão, a banana, a melancia, tudo da mesma forma, de forma de monocultura. E eu estava conversando com um agricultor e ele começou a me contar como é o plantio, desde a semente, como é que é recolhida, e uma quantidade de veneno. E foi. Quando chegou um ponto que já era um coquetel. Eles falaram assim, como a gente não dá conta de pagar para jogar um de cada vez, a gente faz um coquetel e joga. Quando terminou, eu estava assustada e ansiosa com aquilo, Mônica, que eu falei assim, mas vem cá, como é isso? Você come esse mamão? Ele falou, não, eu tenho meu plantio lá para eu comer. E isso é o tempo todo, porque ele vive daquilo. Aí eu virei para ele e falei assim, aproveitando que eu conhecia, eu sou da região e conheço todo mundo. Daí eu aproveitando disso, eu virei para ele e disse assim, mas eu vejo que você é cristão. Sim, sou cristão. E aí falou da religião dele, muito boa, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sua religião fala sobre o quê? Sobre matar. Ah, não, matar, não sei o quê. E me fez um discurso. Eu falei, mas e o que você está fazendo? Matar. Então, sua religião distingue matar de uma forma e matar de outra forma? É possível? Ele disse, como assim? Eu não mato ninguém. Eu falei, mata. O que você está fazendo é jogando veneno, envenenando as pessoas. Envenenando as pessoas para ganhar dinheiro. Aí ele disse, meu telefone está tocando, eu preciso ir embora que é minha mulher. Aí passou, eu encontrei um amigo dele e disse assim, fulano de tal está em crise. Eu não me lembrava mais da conversa, ele disse, está em crise. Ele disse que você disse umas coisas para ele que ele não para de pensar sobre isso. Eu falei, mas e aí, ele vai mudar, vai fazer a transição? Eu falei com ele que ele podia, que eu levava alguém para ensiná-lo em um local onde já funciona a agroecologia e que não é um pequeno produtor, né? O professor Henrique Souza, lá na Bahia, que o Gilson ali conhece, né? Do MST, os companheiros. E tem toda essa mistificação em torno do agrotóxico, que não se produz sem agrotóxico, não tem outra forma de fazer. E aí, Gil e Guilmar, eu fiz esse desafio para vocês nesse sentido. Bora chamar quem pode fazer essa discussão em alguns espaços. Nós vimos aqui que tem grandes lideranças, professores de algumas áreas. Eu estou vendo ali o Felipe, que tem o prazer de revê-lo novamente.
E outros professores que eu encontrei aqui, que eu fiquei conhecendo, que podem entrar nessa luta e fazer essa transversalidade que a gente tanto quer, que a doutora Mônica está trazendo aqui, dessa união. Então foi nessa perspectiva que eu lancei esse desafio a vocês e fico muito grata por vocês terem aceitado. E agradeço também ao André, né, que fez esse exercício, saiu do Rio de Janeiro hoje, daí a pouco ele está voltando para o Rio de Janeiro, né, fez esse esforço de contribuir com esse evento aqui, que a gente tem certeza que cada um que vai sair daqui vai multiplicar esse conhecimento, vai fazer disso a sua luta diária, porque é preciso fazer essa luta diariamente. Eu convido a todos e todas que se junte a nós, e se não puder se juntar também, porque essa Bahia é muito grande, eu vejo a preocupação ali do professor Altino, a gente precisa se reunir. Eu falei, sim, a gente precisa se reunir, eu acho importante também. Mas se não der para se reunir, vamos fazer essa luta onde a gente estiver. Vamos para a feira, vamos para a igreja, vamos para o boteco, vamos para a boate, mas a gente vai fazer essa luta nos lugares que a gente possa estar. Não vamos inventar a roda, tentar fazer. Né? É importante esse dossiê da Bahia, estou disposta a contribuir, né, no que for possível. Lá a gente já tem alguns levantamentos que a gente já começou a fazer, né, e a gente quer estar nessa discussão. Não é fácil, porque a gente está em diversas frentes, mas a gente se propõe na medida do possível. Muito obrigada a todas e todos. Uma informação rapidinha. Nós trouxemos aqui alguns livrinhos sobre a questão dos impactos da monocultura do eucalipto, lá no extremo sul da Bahia, trazendo um estudo de caso, que é a Veração Celulose. E como são poucos, né, eu falei, professora Guilmar, você faz do jeito que ela quiser. Então, ela vai... depois os representantes dos movimentos podem pegar. E a gente tentou também fazer, foi uma outra frente que a gente tentou abraçar e tentou entender em algum momento o que foi o mercado de carbono. Né? Essa questão aí da vida do ar. E aí a gente viu que os movimentos estavam pedindo, gente, a gente não está entendendo o que é isso. E não foi fácil, passamos uns 3 anos estudando e produzindo uma cartilinha, assim, não está tão do jeito que a gente gostaria, mas foi o que a gente pôde fazer no momento, com uma linguagem bem acessível. E está aqui também à disposição, e ela está na internet, na página do CEPED, www.ceped.org.br, está em PDF. E tem alguns exemplares aqui que vão ser também, depois a professora Guilmar, a professora Gilca, de que forma vai distribuir. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Falei ali, né, um pouquinho, e a professora falou lá, eu sou Gilson Santana, faço parte do MST. E assim, para começar, eu estava ali desde quando eu cheguei, eu estou com um papelzinho listando uma série de coisas, né? Eu cheguei preocupado, comentei com a professora, falei assim, o que eu tenho que falar e como é que vai ser isso? Eu estou tentando ver e focar em algumas coisas, né? Mas assim, os palestrantes foram muito bons, né? E enquanto o André falava, eu comentava com o Rosalvo o que eu vou falar depois, né? Não tem mais nada para falar. E como se não bastasse eu dizer, esse livro tem que ser nossa Bíblia. Aí minha colega agora fala da Bíblia, você tirou de novo e falava. Mas é isso, gente. Então, acho que, assim, diante do que foi exposto aqui, a gente fica feliz por estar ocupando esse espaço, né? E parabenizando de imediato a equipe, a professora Guilmar e a equipe, por essa convocação, por essa ideia de convocar os movimentos sociais que participaram de um momento como esse, e também parabenizar pela iniciativa representando a universidade, pois infelizmente a universidade ao longo do tempo, e aí André falava isso, trabalhava, pesquisava para o agronegócio, né? Para difundir, e hoje nós estamos meio que contra, né? Um grupo ainda muito pequeno, mas já é alguma coisa, e eu acho que isso vai dar gente condição para a gente avançar. Mas enquanto isso eu queria destacar aqui 2 coisas, assim, bem interessante, e se tivesse combinado não teria vindo, André, a foto do assentamento Terra Vista, né? Tem um representante aqui, morador do assentamento Terra Vista, Ernesto, e eu, por incrível que pareça, morei 5 anos praticamente, né? Tive visita da professora Guilmar, da professora Estela, de vários outros que eu fiz um curso de agronomia no assentamento Terra Vista. E te digo uma coisa, viu? Naqueles 74% ali dos agrônomos, nós não estamos.
nós estamos num grupo de 40 agrônomos que estamos fora daquele grupo. Então isso para a gente é um motivo de orgulho, porque é uma construção popular que está mudando, né, um pouco dessas realidades. Cadê Mônica estava falando? Tem uma turma de direito aqui, independente da bandeira que eles defendem. Se fossem desembargadores, não votariam naquele projeto, com certeza. Então isso, gente, é uma renovação, né? Nós estamos buscando espaço que com certeza mais à frente esse retorno vai vir de uma forma, né, muito positiva. E eu acho que a ideia nossa aqui é reforçar. E aí, como eu disse do assentamento Terra Vista, eu acho que, além do assentamento Terra Vista, que discutiu, que melhorou a paisagem, mas melhorou também a vida de outras pessoas, né? Porque aquele assentamento, assim como a proposta de agroecologia, não é discutir apenas uma produção, um modelo tecnológico de produção, mas é discutir também a inserção de todos os seres, do ser humano em todos os espaços, né? O respeito mútuo à natureza, ao ambiente, a outra pessoa, a relação de gênero, né? A qualificação profissional também, né? Ao acesso ao estudo. E aí, quem olhar um pouquinho mais sobre Terra Vista tem visto, né? Terra Vista tem sido esse exemplo no aspecto do estudo. E também destacar uma outra experiência que está começando agora, mas é uma proposta bem interessante, lá no berço da celulose, lá no extremo sul, né? Eu esqueço teu nome. Ivonete, inclusive, vai visitar, vai visitar lá por essas 2 semanas, então, porque é uma proposta de uma escola popular de agroecologia e agrofloresta que está sendo construída no assentamento de Jaci Rocha, na perspectiva de formar para uma agricultura, não apenas uma agricultura familiar, mas a agricultura familiar camponesa, né? Que preserve esses valores, esses cuidados. Eu estava comentando com o Rosalvo ali quando Mônica falava da quantidade da produção da agricultura familiar camponesa, ou da agricultura familiar. Eu acho que nós precisamos acrescentar um pouco mais desse aspecto do camponês, porque infelizmente a média propriedade está sendo classificada como agricultura familiar, e são eles também responsáveis por uma boa parte desses produtos que estamos consumindo. Então acho que trazer aqui a mensagem de que nós precisamos discutir esse dossiê, tornar ele realmente uma Bíblia, e uma Bíblia não para ser discutida como os movimentos sociais ou com uma parte da universidade. Esse material tem que ser discutido em todos os espaços da sociedade, porque a alimentação produzida com veneno, quem consome na maioria das vezes é quem mora na cidade. Logo, isso não é uma luta do campo, é uma luta de todos os povos e todos os lugares, do campo e da cidade. Do promotor, do juiz, do médico, do advogado, dos professores, que na maioria das vezes agem como esse cidadão que foi exemplificado aqui, tanto o produtor de tomate lá que o que ele produzia para comer em um canto e produzia para vender em outro, como exemplo, né? Então isso, se a gente sair daqui com essa tarefa de nos organizar, de articular a sociedade, de tornar isso uma bandeira nossa, que a sociedade precisa se organizar para defender essa bandeira, ou do contrário, nós não vamos conseguir avançar. Então, em nome do MST, gostaria de dizer que nós já temos a campanha em algumas regiões, já temos atividade, o assentamento Terra Vista, Nova Ipiranga, Rio Aliança, já são certificados como orgânicos, porque não utilizam esses produtos de forma nenhuma, mas ainda precisamos avançar muito mais. Recentemente tivemos um encontro do setor de produção e debatíamos sobre isso, né? E traçamos como linha prioritárias para esses próximos períodos avançar no processo da agroecologia, no combate ao agrotóxico e toda a forma de exploração trazida por ele. De imediato é isso, muito obrigado pela oportunidade. Depois do que eu ouvi aqui, né, acho que eu fico até, mas eu vou traçar aqui uma linha de um outro raciocínio. Diante do que foi exposto aqui, nós precisamos pensar uma estratégia de como vamos enfrentar a agricultura familiar, como dito pelo companheiro aqui, dentro do berço do agronegócio, onde as micropropriedades estão ilhadas e são vistas como nós enxergamos ali uma aldeia indígena sendo pulverizada. Quero lembrar que hoje os governos
isentou o agrotóxico. Mas ele não isenta os agricultores familiares de nada, né? Então, como é que nós vamos encarar essa situação, né? As micropropriedades da agricultura familiar camponesa estão ilhadas. Nós precisamos montar uma estratégia, as academias aí, para que possamos, de fato, desenvolver um trabalho no berço do agronegócio sustentável. Porque, por mais que tenhamos condições ou queremos fazer esse trabalho, nós vamos ser contaminados. O exemplo hoje da Chapada Diamantina com o agronegócio da fruta do sertão do Juazeiro, da Sussuarana ali, essas questões as agriculturas familiares se tornaram os micros, né? Aí vamos lá para o extremo sul. A predominância naquele território é o eucalipto, como já foi pesquisado, 9 litros por hectare de glifosato. Sem contar com a fornecida que eles combatem a formiga e jogam diretamente no solo e ela transporta. O que é que nós vamos fazer? De que forma nós vamos enfrentar isso, principalmente no seio do eucalipto, e que quando tem uma outra agricultura que não seja o eucalipto, tem a banana e tem o mamão, que o mamão hoje está levando mais veneno do que o próprio tomate. É uma discussão que a gente tem se preocupado, não sabemos como fazer, principalmente nesses berços. O Terra Vista está de parabéns, é uma área também que nós conhecemos, mas que teve uma oportunidade maior, porque o Cacau já proporcionou isso. O MST está propondo fazer agora, nessa nova área de aquisição. Talvez ele não tenha facilidade também, porque está na área de amortização do parque, né? O parque do descobrimento, vocês vão ter outra facilidade. Mas quem está ilhado, como é, professores, que nós vamos fazer para combater? As águas nossas estão todas contaminadas, principalmente no extremo sul da Bahia. Não existe mais água potável naquele território. Não existe água potável. Os mananciais, as nascentes, as que não secaram, as que estão lá se resistindo, elas são inconsumíveis. Não só humanamente, não. Para os animais não bebem mais aquela água, a gente tem que furar os poços para criar água, né? Mas, infelizmente, a gente tem o descontentamento de ouvir ontem, no último jornal Bahia Rural, a imprensa dizer que Rui Costa vai isentar os empreendedores da monocultura do eucalipto pela Bahia fora toda. Ele quer chegar a milhões de hectares. Como é que nós vamos enfrentar isso? Se isso está impregnado nos governantes que infelizmente, nós nos elegemos. Precisamos pensar qual é a resposta que teremos que dar. Porque o eucalipto hoje, por exemplo, é uma das culturas mais impactantes desse estado. Tem 600 mil hectares anunciadas, mas quando a hora que o professor Cadeira fazer esse levantamento geográfico aí, nós vamos chegar a milhões de hectares de eucalipto plantado. Cadê Léo? Tem essa encomenda de fazer isso. Porque os 617 mil é declarado pelas as plantadoras, não é o real. A Veracel, por exemplo, declara 190 mil hectares dela própria. E os fomentados, e os agricultores que estão no entorno que não é registrados. Certo? Então esse é um contexto, é um desafio que nós temos. O agrotóxico nesses territórios, principalmente do agronegócio, dominado pelo agronegócio, é coisinha pequena para ele jogar 1 tonelada. 1 litro ou 1 tonelada dá do mesmo tamanho. E afetar a agricultura deles e os mananciais que estão ali, também dá do mesmo tamanho. Será que Salvador, uma pergunta aqui, será que Salvador está livre do agrotóxico? Porque Salvador é abastecido pelo Rio Paraguaçu. Não é isso? Cascavel é o celeiro do agronegócio das importadas, os multinacionais, e o agrotóxico ali é jogado de avião, de tonelada e tal. Está descendo para onde? Está descendo no Rio Paraguaçu abaixo, está descendo para aqui, para Salvador. Todos nós estamos consumindo essa água. Então precisamos, e
eu fico mais feliz assim, saber que a academia está preocupada com isso, tem organismo preocupado e que nós precisamos buscar uma alternativa para combater isso. De forma sutil, né, porque o enfrentamento não vai ser pequeno. Não vai ser pequeno. Por que não vai? Os governos estão aí jogando seu papel. A política está jogando seu papel. Afinal de contas, esses caras têm dinheiro que não é muito fácil para chegar e para distribuir. Então, não vou falar mais dessas outras questões, porque eu acho que já foram contempladas aqui. E agradeço a oportunidade de estar aqui, ter sido convidado para participar desse evento. E espero que nós tenhamos essa condição de sentar, como o Gilson, né, propôs aí, para discutir na base, principalmente daqueles agricultores que estão isolados, como é que você vai sobreviver aqui dentro desse território. E esses agricultores, às vezes, eles é obrigado a deixar a propriedade dele, porque o agronegócio empurra ele do jeito que fizeram com os índios lá. Essa é uma pergunta que não vai nos escalar e como é que vamos sobreviver com relação a isso. Muito obrigado. Gente, boa tarde. Quero agradecer pelo trabalho, pelo Lucena, por reunir tantas informações importantes e, ao mesmo tempo, também levando a compreensão do desafio que nós temos enquanto atores e co-participantes desse processo. Mas acho que reafirmar também de que a produção de alimentos também ela passa pelo o acesso à terra, né? E a gente tem vivido aí, durante alguns anos já, a dificuldade do acesso à terra. E quando a gente olha para o gráfico, a gente vê lá que aumenta a produção das commodities brasileiras e diminui, né, os espaços de conquista dos trabalhadores e das trabalhadoras nesse processo do acesso à terra. Então, pensar em produção de alimentos, eu acredito que é também pensar numa nova estratégia, né, que os movimentos têm enquanto desafio para poder superar essa crise que é da dificuldade da realização da reforma agrária. Mas dentro do contexto também da resistência, né, das comunidades e dos movimentos relacionados à produção, a gente também tem as experiências que possibilitam pensar em um Brasil que possa produzir de forma agroecológica. E uma das estratégias assim, importantes é de que a gente percebe que hoje não adianta uma comunidade apenas pensar na produção, né? Não adianta a gente querer produzir de forma isolada e achar que vai resolver o problema. Então, assim, a gente precisa criar uma estratégia da produção, mas também do conhecimento, né, da forma de como intervir nas comunidades e também de dialogar com os agricultores que às vezes não têm acesso ainda. É triste a gente perceber que o debate dos agrotóxicos, ele, para nós, ainda é uma coisa muito nova, né? E para a sociedade, para os consumidores, ainda é pior ainda. Então, assim, a gente tem um desafio grande do ponto de vista de publicizar isso para a sociedade, de que o alimento, né, que se consome é veneno. Eu queria só trazer uma experiência que talvez possa compreender um pouco do que estou tentando colocar, mas é da seguinte questão. Eu sou do sul da Bahia, uma região de predominância de cacau, né? A gente sabe que durante muitos anos foi uma das regiões que mais se usou agrotóxico na produção de cacau e que os principais envolvidos, os trabalhadores, sofrem hoje com diversas questões relacionadas à saúde. Mas também dizer que a experiência da TI agroecológica, ela possibilita para nós um novo cenário que não é apenas discutir o produto, né? A comercialização do produto, mas é também discutir a ideia de que existe um outro modo de vida, né? Existe um outro processo que pode ser possível a partir da unificação. Então,
Então eu trago esse elemento porque ele traz a produção, traz o estudo, traz o conhecimento, traz a ideia de que juntos a gente pode ser muito mais forte e junto a gente pode possibilitar experiências que possibilite que a produção seja de forma agroecológica. Então, assim, pensar num assentamento que possibilita a produção agroecológica, mas também possibilita o estudo, né? O curso de agronomia, o curso de agropecuária, dentro do espaço da produção, dialogando com o agricultor, né? Dialogando com estudantes, dialogando com o pesquisador, dialogando com o consumidor, né? Com as feiras livres, as feiras de acesso. Então, isso também possibilita esse espaço também de ganhar a sociedade no sentido de reverter esse quadro. A gente entende hoje que a reforma agrária não é possível apenas pelos movimentos sociais, mas entende também que a luta pelos agrotóxicos também não é apenas dos agricultores, dos movimentos e das universidades ou dos espaços que têm sido discutido isso, mas que passa também pelo conhecimento de quem consome na ponta. Então, assim, essa experiência é uma experiência que já tem um tempo, né? Os resultados já estão aí, mas a cada dia tem se fortalecido. O primeiro momento agora é de uma discussão importante para a criação de uma OPAC, né? Para a questão de certificação participativa, que vai possibilitar um cenário diferente aqui na região, na Bahia, para a comercialização de uma estratégia da rede. Então, assim, essa experiência, o César também está participando desse processo e acredita na sua importância, que juntos podemos estar contribuindo, né, para essa possibilidade de que o reunir, né, desse dossiê, né, dessas informações relacionadas à questão dos agrotóxicos, ela possa, na prática, poder ter essa eficiência. Então, assim, para nós é um prazer estar aqui participando desse espaço de discussão, mas também se colocando no lugar do desafio e no lugar também de construir isso coletivamente. Então, eu sou fruto de um processo diferente, né, de produção de alimentos. Eu fiz agropecuária também pelo Pronera na região do agronegócio, em Barreiras, e a gente vivenciou isso também lá, esse processo da monocultura, dos impactos que o agronegócio produz, mas também no desafio também de construir um outro processo de produção agroecológica com base na agroecologia. Então, para nós é fundamental esse espaço e, ao mesmo tempo, também a possibilidade de que a gente junto pode fazer um outro tipo de agricultura, pode contribuir para um novo processo do ponto de vista dos impactos do enfrentamento ao agrotóxico. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Tatiana. Eu estou aqui com uma dupla representação. Eu estou representando a Comissão Pastoral da Terra, da qual eu sou assessora, e também a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, na qual estou atualmente na presidência, né, compondo a direção. E, por fim, eu também sou docente da UNEP. E eu queria começar minha fala, inclusive, tratando um pouco, saudando, né, a UFBA, o Instituto de Geociências, o projeto de Geografar, pela recepção dessa atividade, né, pela proposição dessa atividade, junto com a Abrasco e com as outras organizações, e por nomeá-la como uma atividade da greve, né? A UFBA, a gente sabe, está em greve, todas as universidades estaduais da Bahia e todos os institutos federais também estão em greve, então isso é um momento, a gente está diante de uma esquina histórica para a educação superior na Bahia e no Brasil, então acho que esse registro é um registro importante, né? Então, saudar por também ter sido nomeado enquanto uma atividade da greve das universidades do estado da Bahia, né? Tanto estaduais quanto federais. Eu queria, já voltando agora para a questão aqui mais diretamente, dizer que nesse momento, parece que nesse momento dos últimos 10 anos, sobretudo, quando a gente vai ter o reforço, né,
modelo monoagroexportador e quimicamente dependente, né? Parece que tudo vale a pena em nome da afirmação desse modelo. E aí a gente já tem conversado sobre todas as 10 regulamentações que estão em curso, né? Da reforma agrária. Esse espaço aqui já recebeu uma série de momentos, de debates em torno da desregulamentação do que a gente tem chamado de reforma agrária tradicional, o debate em torno do Código Florestal, né, o processo de desregulamentação do Código Florestal. Os expositores trouxeram também aqui os processos todos de desregulamentação em torno da legislação e das portarias, enfim, a respeito dos agrotóxicos, né? Então, me parece que tem uma demanda por desregulamentação para o reforço desse modelo. E eu queria só rapidamente trazer mais um elemento que eu acho que dialoga, né, com esse debate em torno dos agrotóxicos, que não se trata apenas da imposição desse modelo, né, mas também há uma tentativa, e uma tentativa que se tornou exitosa no último mês, né, em torno do controle de outros métodos de produção agrícola, de produção agropecuária, que não passem pela afirmação do modelo do agronegócio. E aí eu estou me referindo ao novo marco em torno da biodiversidade, né? A nova lei aí que foi aprovada em torno da discussão a respeito da biodiversidade. E os elementos mais importantes, digamos assim, mais problemáticos dessa lei dizem respeito justamente à tentativa do agronegócio, a partir, seja da sua representação institucional, governamental, do Ministério da Pecuária e Agricultura, né? E também dos setores, sejam eles setores nacionais ou setores internacionais, de controlar saberes tradicionais, né? Do ponto de vista de dizer assim, os saberes tradicionais eles não são identificáveis quem são os titulares desses saberes. Logo, para acessar esses saberes tradicionais, a gente não precisa, por exemplo, pedir autorização, ter o consentimento de povos e comunidades tradicionais, que tradicionalmente são os titulares desses saberes, né? Então, me parece que passa por isso também, né? Da afirmação do modelo e de tentativa de controlar modelos diferentes. E eu acho que o marco aí da biodiversidade é algo extremamente preocupante, que passou silenciosamente, inclusive, né? Foi votado semana passada em regime de urgência, era um projeto apresentado pelo Executivo, então não tem aquela desculpa de dizer que é a bancada do agronegócio, né? Não só, foi um projeto apresentado pelo Executivo, né? E dentre esses, um dos elementos mais também problemáticos, além desse desnecessidade de pedir autorização, de ter um consentimento, um conhecimento de comunidades tradicionais sobre a utilização dos seus saberes, né? Agora é o Ministério, por exemplo, da Pecuária e Agricultura quem diz o que é e o que não é semente criou, né? Então, não vai passar mais, por exemplo, pelos movimentos, pelas comunidades. A chancela depende do Ministério da Agricultura, então eu acho que tem uma série de outros pontos problemáticos, eu vou me referir só a esses nesse momento, e eu acho que tem a ver com esse reforço, sobretudo nos últimos 10 anos, do modelo monoagroexportador e quimicamente dependente. Por fim, eu quero só saudar a Brasco pelo DCE, porque ele tem uma perspectiva interessante, né, de denúncia, anúncio, de apontar perspectivas, que eu acho que é o nosso esforço nesse momento, né? Como é que a gente pode produzir, ou reproduzir, ou reconstruir formas diferentes, né? Afirmá-las, né? Para o conjunto da sociedade. É isso. Muito obrigada. Sou Emerson, MST, estou assentado no município de Guaraci, no sul da Bahia. Estou até com o terreno aqui, ó. Apesar que eu não sou de lá, né? Mas sou assentado lá. Inclusive, um dos impactos dos venenos, vamos chamar adubo, como a gente chama adubo, remédio, não, veneno mesmo, que mata, não mata só a gente, mata a biodiversidade, mata muita coisa, até árvores. Deixar um dado histórico aqui muito importante, que no sul da Bahia usou-se muito o famoso BHC, certo? E o uso
indiscriminado, mas especificamente na lavoura do cacau, né? O uso indiscriminado eliminou a população daquela mosquinha chamada Falciparum, que aqui tem poucos que conhecem, que faz o único inseto que faz a polinização do cacau. Não tem outro. A mosquinha Falciparum. Então hoje lá o desequilíbrio dessa mosquinha é grande. E aí a falta de polinização na flor do cacau é grande. Então a produção cai. Um outro elemento é que matou muitas cobras. A cobra, ela faz o controle do rato. E aí, como muitas cobras morreram no veneno, as roças ficou sem cobra, e aí a população de rato cresceu, e aí, meu amigo, quando tem cacau, não tem alimento para os ratos, ele dá conta aí, 2, 3 sacos de cacau, rapidinho. Aí daí parte dos venenos usados há 30, 40 anos atrás, no sul da Bahia. Eu quero aproveitar esse momento aqui para denunciar no sentido de informar, quero dizer assim, informar que eu tive naquela região do Juazeiro, ali, região do Curaçá, e lá tem um assentamento da Chefs, que é o pessoal do barragem daquela época, e a Chefs fez um assentamento, e aí eles dão assistência técnica, e o nome do projeto chama Projeto de Irrigação, Projeto Pedra Branca. E aí, PI, Projeto de Irrigação, sua assentada lá, cerca de 200 e poucas famílias. Cada família tem um lote de 3 hectares, 4, 2,5, varia assim, mas não passa de 4 hectares. Os técnicos agrícolas e agropecuários da própria Chefs, orientando os trabalhadores a usar o veneno e a irrigação de forma indiscriminada, salinizou o solo. Então lá tem lote que o assentado tem 4 hectares de terra e 3 salinizou. A salinização de solo é irreversível, porque o solo fica inviável para a agricultura. O uso indiscriminado de veneno e o uso indiscriminado de irrigação. E ninguém está nem aí para isso, está lá os trabalhadores prejudicados, muitas famílias prejudicadas, e aquilo importou o coração. Vou falar um pouco aqui, Ministério Público, eu vou falar daqui a pouco de agroecologia rapidamente. Como é difícil provar o nexo de causalidade dessas empresas multinacionais do agronegócio que usam veneno, que matam, porque se não consegue provar isso, eles ficam inimputáveis. E aí? Não é crime, não é tipo. E aí, os criminosos passam como não os criminosos. E é difícil. Então a gente tem que ver uma forma de produzir provas para poder provar que esse povo é criminoso. Não sei como, mas em outros momentos também eu já vi o Ministério Público aqui em Alagoinhas, a gente tentar fazer isso e não conseguir. Justamente porque esse tal nexo de causalidade, nexo causal, palavra bonita, mas é só para dizer, para provar que o cara é criminoso. E o que estamos discutindo, eu também sou técnico em agropecuária, eu trabalho com extensão rural, trabalho com agroecologia, por enquanto estou na IBDA, agora a IBDA foi extinta, mas tem mais um mês aí para poder concluir os trabalhos para encerrar o contrato com a IBDA. Eu sou técnico da reforma agrária e eu demitido mesmo, né? Mas o contrato está encerrando mesmo. E eu trabalho com agroecologia e o que nós temos discutido, aí essa contribuição que eu quero deixar aqui, eu não sei se aqui tem algum extensionista, tem uns companheiros que eu conheço aqui do movimento, mas talvez, eu não sei se tem outro companheiro aí, extensionista, mas eu acho que o papel nosso, como extensionista, e por isso que eu vim aqui, né, a responsabilidade, a nossa contribuição enquanto técnicos, estamos discutindo a transição do modelo de agricultura convencional para a agroecologia. E aí aquele Enio, lá, morreu no acidente de carro, lá no Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, ele era agrônomo, e ele escreveu um livro, Agroecologia Militante. E esse livro, ele vai descrever justamente essa transição da agricultura convencional para a agricultura agroecológica, ou agroecologia. Isso é interessante porque o grande entrave de nossos companheiros assentados, as famílias, pequenos agricultores, não aceitar a agroecologia é porque os técnicos chegam lá e querem empurrar de goela abaixo e não dá uma solução. Então nós trabalhamos a transição, os experimentos. Se você trabalha com veneno, com adubação química, não, tudo bem, usa calcário, usa ureia, tudo bem. Vamos aqui, aos poucos, fazer uma transição
vai deixando de usar os poucos, não. Os militantes e os técnicos chegam lá e tem que empurrar abaixo dos assentados, os agricultores, que tem que usar a matriz tecnológica e agroecológica. E aí não dá certo, o pessoal rejeita, chega lá as empresas por trás, entendeu? O mediativo faz uma área experimental, produz rapidamente, que é o que é assentado é mediatista, e aí fica contemporâneo com o dia. Então, o desafio, principalmente dos técnicos, é fazer esse debate da transição da matriz da agricultura convencional para a matriz tecnológica da agricultura agroecológica, e aí a gente não podemos, como técnicos, nos fechar. Por exemplo, na agricultura orgânica, tem técnico que a defesa da agricultura orgânica, na agroecologia não, biodinâmica não, permacultura não. Não, é tudo uma coisa só, vamos juntar tudo isso aí, e vamos fazer a mudança. Vamos quebrar paradigmas. E para finalizar, esses impactos do agronegócio, eu não tenho dúvida, viu, professora Estela, que os cânceres que você já estava comentando que existem no Brasil e no mundo, a causa aí, eu estava discutindo agora, não tenho dúvida que os cânceres que estão aí no mundo, é a doença do século, não tem a sua boa parte dos agrotóxicos. Era isso aí, e muito obrigado. Eu queria mudar de lado, mas não tem jeito não, tem que vir para aqui. Esse aqui é o Santiago, sou de Santa Luz, assentado com Magai, e faço coordenação do movimento ligado à luta pela terra na Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia, FATES, tem sede em Valente. E meu amigo Zusa disse que as águas do sul estão contaminadas, no Nordeste não tem mais água. Ainda tem água contaminada para beber, nós estamos lascados, bebe água do choro, um chora e outro para. Então está todo mundo lascado, o negócio aqui é feio. Se a gente vai para a luta da terra, é feio. O negócio está todo mundo lá, não tem mais reforma agrária. Se vai para a produção agrícola, não tem crédito. Quando chega o crédito, não tem técnico. Quando vai para a produção, ainda é produto contaminado. E onde é que nós vamos parar com isso? O sistema é bruto. Mas, de certa forma, eu quero aqui só fazer alguns registros e não desanimar. No CISAL, há 15 anos, nós criamos uma IPA, que é baseado no Encontro de Produtores Orgânicos do Nordeste, uma rede constituída de alguns produtores da Bahia aqui no CISAL. O pessoal de Pernambuco, ali da região de Vitória, Santo Antão, Caruaru, Gravatá, e uma turma do Ceará. Já é o 15º encontro, todo mês de janeiro, a gente reúne 3 dias em um lugar diferente para discutir a questão dessa rede. Já se expandiu. Em 2014 foi em Valente o encontro, participou mais de 200 pessoas e 80% foi jovem. Esse ano nós fomos para Pernambuco e o próximo ano nós vamos para o Ceará. E a sair daqui eu ver como é que a gente consegue inserir essa equipe dentro dessa rede já existente, o fórum que a Bahia, vocês acabou de anunciar que a Bahia vai ter constituído, como é que nós possamos ser parte dessa parte já existente. Porém, essa rede discute mais, fica no âmbito da produção de alimentos orgânicos, da produção, da agroecologia. Há os critérios para que o produtor se insira no núcleo de agroecológico. O produtor precisa, no mínimo, descansar sua roça por 4 anos, se ele já tem uma tradição de produzir com os agrotóxicos, para que ele possa inserir no grupo de produtores orgânicos. Então, são experiências importantes que já existem. Na questão do campo da formação, a experiência das redes das escolas famílias agrícolas. A FATES hoje, em convênios do governo federal e do governo estadual, presta a assistência técnica para um núcleo de agricultores em 3 territórios. Nós somos hoje a média de 250 técnicos agrícolas, coordenados por agrônomos, sociólogos, etc. E a maioria, 70% desses técnicos são egressos das escolas famílias agrícolas. Outros são egressos do PRONERA, dos técnicos agropecuários, dos cursos do PRONERA. E a cultura da formação e incentivo é fazer o processo agroecológico, é não trabalhar mais essa questão do tradicionalismo e fazer esse mutirão de consentimento e de conhecimento com os produtores, e é fácil os produtores aderirem. Até porque o produtor agricultura familiar não tem dinheiro para comprar agrotóxico. O bicho é caro.
Então, na verdade, a gente planta mais no seco, não tem alternativa. Então, é mais fácil da gente poder fazer esse manuuso. O Promera, em 2012, começou, através da UFRB, elaborar um curso em parceria com a Refaz, 2 turmas de 60 cada, 120 educandos, de agroecologia no superior. Era para ser administrado na UFRB, mas não houve, não deu condição de negociar o espaço. A Refaz aceitou uma turma para ser em Monte Santo, lá no Sertão, e a outra aqui em Alagoinhas, e por fim, as 2 turmas lá em Monte Santo, já para dar sustentabilidade desses profissionais na questão da rede de profissionais aí, com a extensão de profissionais desse campo da agroecologia. Nós, do campo do direito, temos uma responsabilidade, eu acredito que do mesmo tamanho dos demais, porque você tem uma responsabilidade social, não se mede pelo tamanho do conhecimento, eu acho que científico, mas pelas vontades que cada um deseja. Mas nós vamos ter instrumento e ferramenta mais apropriado para dar base, para dar sustentabilidade, para fazer respaldo, fazer com que nós possamos ser agentes multiplicadores para que possamos, não só no âmbito da produção dos alimentos em si na ponta, mas na produção da legislação, ou no debate da legislação, no artigo 225 da Constituição Federal, apesar de nós não tivemos ainda, o professor Estevão não está ali, não tivemos ainda direito ambiental, ainda na nossa grade, mas acho que está por vir do próximo semestre, acho que só nos fortalece a gente aqui nesse campo de debate com referência ao que está posto aí. E parabenizar, né, a equipe aí do Abraço por todo esse trabalho todo levantado, não é fácil, e acima de tudo sistematizar, a gente poder aproveitar isso, trabalhar na sala de aula, eu acho que está aí, né, e aí a coordenação do Promera, isso aí vai servir de ferramenta para a gente nas nossas aulas de direito e nos demais outros cursos aí para ser trabalhado dentro dessa questão das grades curriculares. Então, mais nesse sentido aí, tem que fazer as preservações, mas tem que fazer também a reforma do conhecimento para fazer valer. Não é fácil. Depois de discutir, esperar que o governo faça, não vai fazer. Não tem gestor público que tenha sido na representação direta, que tenha sido elegido, se não tivesse financiamento de campanha. E quem vai financiar a campanha é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro fácil. Esses caras têm dinheiro. Então nós vamos ter que disputar mais uma vez, talvez os canais, são diversos os canais para poder a gente fazer essa disputa aí. É isso. Boa tarde, pessoal. Eu sou Aldo, sou químico aqui da UFBA, também aluno do doutorado. Eu ia contar uma pequena história, meio rápida, mas vai ser mais curta ainda. Antes que vocês me apedrejem, eu trabalhei na Monsanto como químico. Calma aí, vai bater. Então, essa história que eu vou contar um pouco mais rápido, mas eu vou fazer só um resumozinho, né? Como químico de pesquisa lá, na época que foi exatamente quando ela foi implantada, eu já trabalhava antes numa empresa que era Ciba-Geigy, que uma das divisões dela era também defensivos agrícolas, fabricava organoclorados aqui em Camaçari, e na época que eu entrei, ela estava desmontando essa planta. E só para vocês entenderem, pessoal, a gravidade que era o organoclorado e o que foi que fizeram, né, da logística e do trabalho de desmontar uma planta em Camaçari para retirar, né, todo aquela degradação, inclusive cavar o solo durante alguns metros, para tentar retirar todo aquele resíduo que ainda estava presente. Então realmente é uma coisa bem complicada. E por sorte minha, entre aspas, eu saí de lá para Monsanto, eu não sabia nem o que era Monsanto, né? Porque eu só tinha que falar Monsanto sobre a questão do transgênico. E eu, como químico, o que é que eu vou fazer? Porque o transgênico é a questão mais biológica, né? Mas enfim, aí eu descobri que era para produzir o Roundup, né? Que é o famoso glifosato aqui. E infelizmente, pela minha filosofia de vida, eu não durei muito tempo lá, porque eu fui fazer alguns questionamentos sobre a questão da biodegradabilidade, etc e tal. E uma das respostas que eu ouvi durante o momento foi o diretor falando para mim: eu acho que a gente tem que trabalhar no lugar que acredita. E essa frase eu vou guardar para mim e levei e levo até hoje na minha vida. E é por isso que 8 meses depois eu já não estava lá, 2 meses depois eu estava trabalhando, implantando um laboratório de meio ambiente em Sergipe. Ou seja, pulei o muro, né?
E o que eu queria fazer, colocar para vocês é o seguinte: nessa experiência de vir trabalhar com o meio ambiente, lá em Sergipe e aqui no Senai Seting, eu faço colocar para vocês uma pergunta. Durante um período, ainda no governo Wagner, houve um programa chamado Monitora, eu até perguntei se tem alguém aqui do INEMA, em que foi feito esse monitoramento durante acho que 4, 5 anos, acho que até 2011, e agrotóxicos eram avaliados lá. E eu acho que ainda na página do INEMA, eu entrei recentemente, ainda tem dados, né, de agrotóxicos nas principais bacias hidrográficas. Então, realmente, dados não atuais tem. Eu acho que esse projeto terminou, acho que em 2010, 2011. Não temos esses dados atuais, porque, infelizmente, o projeto era relativamente caro, porque a técnica analítica para fazer a análise de agrotóxicos em água realmente é uma técnica mais elaborada, mais cara. Não pode ser feita em campo, tem que ser feita em laboratório. Mas, de qualquer forma, tem dados, pelo menos entre acho que 2009 e 2011, dados de agrotóxicos nas bacias hidrográficas principais da Bahia. Ok? Osmar Filho, integrante do projeto de pesquisa da tradicional do Geografia. Para o Ministério Público, a Mônica e a Brás, eu vou bem objetivo. De que forma a gente transforma o dossiê e a ação do Ministério em ação contra a governança? Acho que a turma do Planera aqui precisa aprender a fazer como é que a gente vai estudar direito para fazer ação contra a governança. E botar empresário na cadeira. A gente está discutindo direitos humanos, violação de direitos. As experiências dos movimentos, elas já provam que é possível. Mas a gente precisa pegar isso para transformar uma outro tipo de ação, no campo da justiça. Eu sou estudante pretendente ao doutorado aqui na UFBA e atualmente funcionário concursado na Secretaria do Meio Ambiente. Pela cor dos meus cabelos, você vê que eu sou de uma geração bem mais velha. A minha geração, por exemplo, é a geração da Irene, que hoje está na coordenação da agroecologia da ABA. A minha geração é do Joey Vale, que quem for a Brasília conheça a fazenda Malunga, onde a gente começou o movimento da agricultura alternativa. Eu sou da geração do Jean Marc da fase, enfim. O meu grupo do movimento estudantil da agronomia, a gente fez, o Rogério Dias, que está no Planato, então a gente fez, 30 anos depois, 35 anos depois, os desafios continuam os mesmos. Eu queria registrar isso daí. E em função dessa experiência de vida e da minha geração, eu creio que o dossiê Abrasco, ele deve ser efetivamente protocolado nos principais poderes da República, solicitado ações para gerar um ato político, para lá na frente a gente poder pegar um Ministério Público ou algum juiz, alguma coisa, etc., e pedir a prisão do presidente da República, do secretário, do ministro, etc., etc., etc. Eu acho que isso a gente tem que fazer. A segunda coisa, e desculpem-me falar assim de maneira muito incisiva, e muito respeito aos dois professores que eu conheço, assim, e sei da militância, Guiomar e Gilca, mas a UFBA é responsável pelo que acontece de agrotóxico no estado da Bahia. E por que digo isso? Porque a UFBA tem um representante da universidade no Conselho Estadual do Meio Ambiente que define as ações e as políticas ambientais do estado. A UFBA tem um representante no Conselho Estadual de Meio Ambiente. A UFBA tem um representante no Comitê de Bacia do São Francisco, que hoje tem Gilca e Guiomar. Eu quero perguntar para você, quem são esses representantes? Tem 50 milhões de reais, que é o dinheiro que está sendo depositado anualmente, só que lá não está se conseguindo aplicar esse dinheiro. Por quê? Porque os projetos apresentados têm tanta burocracia, tem tanta coisa, que o dinheiro está lá na conta gerando dinheiro de aplicação, quando a bacia do São Francisco, 52% do estado precisa, e esse dinheiro não para estar no banco. Então, estes representantes têm que vir aqui nos prestar contas e fazer com a gente, todos nós, qual é a posição que está sendo levada na UFBA nesse lugar. Então, eu queria dizer para os colegas também que eu acho que o dossiê da Abrasco, ele está muito
pequeno do que ele está dizendo. Por quê? E só vou dar esse dado e encerrar minha fala. Porque um levantamento que você faça nos laboratórios do Brasil, aí eu acho que tem que entrar na próxima análise da Abraço, nós não temos condição, não tem mais do que 50 laboratórios nesse país e quiçá não tenha nenhum no estado da Bahia, e aí vai para o Ministério Público também, que tenha condição de fazer análise de quase todos os agrotóxicos. Digo isso porque conheço uma pessoa do Ministério de Ciência e Tecnologia que está responsável pelo programa de qualidade de laboratório e não consegue implementar isso daí. E por fim mesmo, eu queria dizer ao pessoal da área do direito, já conversei com o Júlio Rocha sobre isso, e há um desconhecimento generalizado com relação a essa decisão da Assembleia Geral da ONU, que acaba refletindo no nosso ordenamento jurídico, que é o direito humano à água e ao saneamento, que é diferente do que era antes, que era o direito social à água. Isso tem uma implicação enorme no ordenamento jurídico desse país, nas legislações federais, nas legislações estaduais e, consequentemente, nas ações que os executivos estaduais e federais têm que fazer. Obrigado. A representação na CEPRAM ia votar o ZE, né, ele abriu essa discussão, chamou companheiros da UFBA para discutir, e foi a partir da luta dele, da articulação dele, que a gente não sei se conseguiu, o que conseguiu fazer, eu não sei, mas chamamos os dois secretários, o secretário do Planejamento e do Meio Ambiente, junto na reitoria, né, e de certa forma uma pressão da UFBA junto com outros movimentos para direcionar, para pelo menos não aprovar o ZE como estava feito. O que deu do ZE hoje eu não sei, mas pelo menos ele não foi aprovado num toque de caixa, sem a menor discussão, sem a menor rigor técnico, político ou o que quer que seja. E esse a gente teria que reconhecer que foi uma iniciativa de Miguel, né? Pode ser pouco, mas as representações é um problema sério e que está chamando aí. Os outros eu não sei realmente. Boa tarde, eu sou Altino, professor da Faculdade de Filosofia, de uma área de Sociologia e ex-agrônomo. Ex-agrônomo, você tem um bocado de colega aqui, já meteram o pau nos agrônomos daqui. Aí eu já deixei de ser agrônomo. Mas veja bem, eu concordo com tudo que vocês falaram dos agrônomos, inclusive um dos trabalhos que nós estamos tentando desenvolver, inclusive eu fiz essa proposta do encontro que houve aqui com o pessoal promovido pelo SDR, um encontro que aconteceu no mês de março, promovido pelo MDA, e eu fiz uma proposta efetivamente que tem que intervir, né, nas escolas de agronomia para poder a gente começar a mudar a situação da formação. Mas como eu tenho pouco tempo para falar, é o seguinte, eu queria, nessa questão que está sendo questionada da UFRA, inclusive pelo Rosaldo, dizer o seguinte, eu tenho proposto, já propus nesse auditório aqui, inclusive, ou deve ser promovido pela Guilmar, é que o seguinte, ou os movimentos, as sociedades, os movimentos sociais organizados, invadem as universidades, e não só as universidades, os órgãos públicos, ou vai continuar acontecendo coisa como vocês estão denunciando. Ou seja, a universidade, como qualquer instituição pública, o Estado, dizem que o Estado é uma balança, ele tende para um lado para o outro de acordo com as pressões. E aí é o seguinte, se você deixa os professores, existe 2.300 em fração professores na universidade, se você deixa eles de barato, não cobram deles, eles vão apoiar, eles vão fazer consultoria, vão fazer trabalho para as grandes empresas, etc, etc. Aqui na UFRA existem guetos, por exemplo, a Petrobras construiu um prédio aqui dentro da universidade e tem professores que trabalham para a Petrobras, entendeu? Desenvolvendo pesquisa para uma empresa que dizem que é uma empresa semi-estatal, etc, etc. E tem professores que ganham 40 mil reais aqui de consultoria mensal. Bom, usam os aparelhos, a estrutura é de inúmero
universidade fazer isso. Então, se vocês não invadem a universidade, os movimentos sociais estão aqui, vai continuar acontecendo isso. Ou seja, vocês têm que chegar ao reitor, marcar uma reunião com o reitor, chegar e dizer assim, o reitor, assim, querem que a universidade agora produza conhecimento, extensão, ensino, pesquisa, para o movimento social, para a reforma agrária, para a agroecologia, contra os agrotóxicos, etc. Bom, enfim, eu queria, minha fala aqui é no seguinte sentido. O quadro já está montado, a gente não precisa estar se repetindo na questão dos problemas. A gente fica se repetindo e problemas são localizados e tal. O quadro está aí, gente. É como disse o Rosalvo, essa questão dos agrotóxicos, ela tem 40 anos. Tem estudos dos anos 70 mostrando casos de anencefalia no Rio Grande do Sul. Então não é novo. O CREA, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, criou um grupo de agrotóxicos aqui nos anos 80. O movimento de agricultura alternativa surgiu no final dos anos 70 para 80. Então, gente, nós não podemos ficar escorregando no sabão. Então, o que nós temos, quer dizer, a minha colocação aqui nesse momento é o seguinte: nós temos que discutir o que fazer e como. Então eu queria aqui só colocar pelo menos umas 2 ou 3 propostas, até como provocação. Nós que eu digo, que são os movimentos sociais, junto com a universidade, agendar uma reunião com o secretário da Agricultura, que é o cara do agronegócio, mas nós temos que dizer para ele que ele é o cara do agronegócio e que a agricultura baiana, a Bahia está sendo contaminada. Mas nós temos que agendar uma reunião com o Jerônimo, que é agora o secretário de Desenvolvimento Rural. Chegar junto dele, porque nos eventos que eu tenho participado com o Jerônimo não se discute agrotóxico, não se discute transgênico. Houve agora 2 eventos que eu fui. Esse que do MDA, que foi em março, e foi agora, a semana 15 dias atrás, o aniversário do Sazov, né? Que aconteceu lá na Fundação Luiz Eduardo Magalhães. E não se discute isso. Não se discute isso. Então nós temos que fazer Guiomar, por favor, você pode encabeçar uma convocação com os movimentos que estão aqui presentes para irmos numa reunião com Jerônimo. Eu tenho um e-mail dele, consigo o telefone dele e passo para a gente agendar essa reunião. Ou seja, por fim, 2 coisas. Nós estamos precisando de vocês no Fórum de Agrotóxico, do qual eu participo como um dos professores da UFBA que participam da comissão de estudos e projetos desse fórum. Nós estamos precisando de que os movimentos sociais, companheiro Vanete, levante, registre as situações, os dados que vocês estão transmitindo aqui, para que a gente componha o dossiê. Nós estamos tentando concluir um dossiê há 2 anos, um dossiê dos usos, comércio, uso e impactos dos agrotóxicos no estado da Bahia. Nós estamos sem pessoal, não tem grana para fazer isso, estamos lutando para conseguir isso. Eu acho que Mônica pode falar um pouquinho mais da nossa luta em relação a isso. Então, tem pouca gente fazendo isso, mas nós estamos tentando fazer isso. E os movimentos sociais podem dar uma grande contribuição na medida que sistematize, registre o que acontece nas suas regiões, nos seus municípios, etc, etc. Bom, por fim, uma outra coisinha é o seguinte: não existe aqui na UFBA, pelo menos eu não conheço, estou dizendo isso publicamente, um professor que trabalha com transgênico. O Fórum de Agrotóxicos é Fórum de Agrotóxicos e Transgênicos. Nós não temos um professor, um pesquisador com transgênico. Então veja bem, a partir do mês passado, desde o mês passado, que estou articulando com o professor do Instituto de Biologia, o professor Eduardo Mendes, para que nós organizamos um curso sobre transgênico, um curso de capacitação em transgênicos. Estamos tentando articular uma pessoa do Brasil, pensando no professor Rubens Naldari de Santa Catarina, mas ele vai fazer um pós-doutorado, não pode vir, para que ele possa dar um curso sobre transgênicos aqui na universidade, convidando professores e pesquisadores, estudantes de pós-graduação de outras universidades do estado, não é exclusivo para a UFBA. E queremos divulgar isso para todos vocês, no sentido que os movimentos sociais, inclusive, possam indicar pessoas que possam participar desse curso. Por fim, o Aldo está participando aqui conosco, nesse semestre. Estou concluindo, me desculpe. Só estou concluindo o seguinte: nós estamos, quer dizer, no esforço de tentar trabalhar essas temáticas, nós estamos nesse semestre, e no próximo semestre está sendo programada uma disciplina sobre agrotóxicos.
foi o que a gente conseguiu avançar mais aqui na universidade. O Aldo participa dessa disciplina. Essa disciplina acontece aqui todas as quartas-feiras à tarde, aqui no Instituto de Oceano, uma sala que foi só emprestada para a gente. E é um dos esforços que nós estamos fazendo de capacitar pessoas nessa temática. Nós fizemos um projeto do programa Permanecer, tentando pegar 3 bolsistas para que possam trabalhar nessa temática. Nós vamos ter o resultado na próxima semana. Então eu queria rapidamente passar essas coisas e convidar vocês, seguinte, ou nós vamos para a rua para dialogar com a sociedade, com os consumidores, para que eles possam pressionar o governo, ou a gente vai ficar o tempo todo dizendo que tem um problema, está aí. Fábio Fernandes, do Rio Grande do Norte, formado em agropecuária pelo Pronera, Universidade Federal do Estado. E na minha grade curricular, por mais que o curso fosse coordenado, acompanhado pelo movimento, mas também tinha os professores que trabalhavam e queriam enfiar na nossa cabeça dentro que esse negócio de trabalhar com ecologia, com o sistema simplificado, a agricultura familiar era furada, tinha que entrar no negócio do dinheiro, quem dava dinheiro era a hora do negócio, infelizmente. É só para deixar o recado que dia 18 nós vamos estar também discutindo lá no Rio Grande do Norte, um seminário também, um seminário sobre agrotóxicos, né? Então, eu não estou com a programação aqui em mão, fui comunicado recentemente, estou com a programação e os detalhes, mas sei que vai ser dia 18 lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eu vou estar lá. E dizer que, infelizmente, né, acho que a mazela de tudo isso que está posto para a sociedade é nós temos uma representação, conforme a Carta Magna, né, o povo representar, o povo que não tem a democracia direta e sim indireta, né? E a nossa infelicidade é que essa democracia indireta é demandada por um grupo de parasitas que vende a sua alma e a sua mãe imagina a nação em nome do capital, né? E aí eu pego uma fala do índio que diz o seguinte, né? A sociedade vai acordar e vai perceber que tem o poder e quem nos governa é a minoria quando não existir mais árvore na terra, quando não existir mais água na terra limpa e potável para tomar, aí vão descobrir que o dinheiro não se come, aí vai ser tarde. Então acho que o povo tem a força, acho que a sociedade organizada tem o poder, infelizmente temos descobrido os instrumentos para dar o golpe dessa mazela que está aí posta, e aí construímos, discutimos uma nova sociedade, onde não sejamos demandados e liderados por esse grupo de parasitas que ocupa aí os 3 poderes desse Estado. Obrigado. Boa tarde, eu sou estudante de mestrado da Economia da UFBA, e estou fazendo pela conclusão de curso sobre agrotóxicos, estou começando a estudar sobre isso agora. E eu queria fazer 2 perguntas rapidinho, Uma sobre a Lei 12.873, que permite ao Ministério da Agricultura declarar o estado de emergência fitossanitária e falar para o André que agora que eu entendi, porque eu comecei a ler a lei e estou indo procurar, cadê, onde é que está dizendo aqui que pode o mapa declarar emergência fitossanitária? Estou indo procurar. Quando chega no meio da lei é que eu achei lá 2 artigos, 3 artigos falando que o Executivo e o Ministério da Agricultura pode declarar emergência fitossanitária. Então, da forma que foi feito, agora eu entendo porque eu procurei tanto na lei depois que eu vinha achar. E aí eu queria saber, quais agrotóxicos foram liberados, além do benzoato de amamectina, se outros agrotóxicos foram liberados a partir dessa lei. E perguntar também sobre o processo de reavaliação de agrotóxicos da Anvisa, que desde 2008 que foi feito, começou o processo de reavaliação. E eu queria entender o porquê até hoje não terminou. Se é uma questão de estrutura, que é o que a Anvisa fala, que o motivo é a falta de estrutura, se o problema é esse, se é uma questão de vontade política mesmo. A minha opinião é que, apesar da demora, eu acho que de qualquer forma foi importante, porque já foram alguns agrotóxicos já foram banidos, e assim, pelo estudo que eu fiz até agora, eu não vi nenhuma avaliação feita pelo IBAMA, que eu acho que deveria ter sido feito, que é importante, que você vê que os agrotóxicos têm impacto sobre o meio ambiente e o IBAMA não faz nenhuma avaliação de agrotóxicos. Só a Anvisa fez até agora. Então eu queria saber qual é o problema. É questão de estrutura mesmo, é vontade política, é pressão política? Só obrigada. Vamos lá, bastante questões, Hoje. Vamos começar pela parte, talvez, do cenário desse
trágico cenário político que a gente está vivendo no Brasil, e quando a Tatiana traz para a gente refletir aqui sobre a questão da lei da biodiversidade, né, como um elemento importantíssimo da conjuntura recente. Eu, não para deixar vocês mais perplexos, mas eu acho que é porque a gente tem que fazer a análise da conjuntura também em cima dos dados concretos, reais. Eu somaria isso a desregulamentação do que está acontecendo já com a frágil regulamentação do Brasil sobre os transgênicos. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está no Senado, o projeto de lei para tirar a rotulagem dos transgênicos, que sequer a sociedade brasileira sabe o que significa aquele T amarelo nos rótulos, mas a retirada significa a gente está na contramão, né? Em vez de a gente estar massificando as informações para a sociedade interpretar aquele T, poder fazer a opção consciente dos produtos que está utilizando, a gente está retirando, e aí sim vamos perder a possibilidade de monitorar os impactos. Então, o que acontece na Comissão Nacional Técnica de Biossegurança é absolutamente uma vergonha, é absolutamente violação de direitos o tempo inteirinho, e o que está por trás daquela comissão está longe de ser um debate científico, ali é jogo de interesses puro, na cara de todo mundo que quiser estudar um pouquinho só sobre a CTN-Bio. Aquilo ali é uma afronta à democracia, e não foi o Congresso Nacional, foi bom ter dito aqui, acho que você que trouxe, né? Porque isso se torna um cenário mais complexo ainda, não foi o Eduardo Couto, não foi a turma dele que constituiu aquele processo. A nova lei de biossegurança foi no primeiro mandato do governo Lula, e o Aldo Rebelo, é bom que as pessoas não localizem só o Ministério da Agricultura como o Ministério do Agronegócio. O Ministério de Ciência e Tecnologia também é o Ministério do Agronegócio. Então, a gente está num cenário bastante desfavorável. Somaria a esse cenário bastante desfavorável, assim, e o PL da biodiversidade não tem a ver só com o interesse das grandes multinacionais do agronegócio, mas tem a ver com outro cenário que os movimentos sociais do campo precisam se apropriar, não só os movimentos, mas nós também, que estamos nas universidades, que é o debate da mineração no nosso país, porque o que está por trás do PL da biodiversidade significa dar acesso aos recursos naturais que estão no subsolo do nosso país, às grandes empresas como o Vale do Rio Doce, que estão interessadas em explorar os minérios que também estão nos territórios onde as comunidades tradicionais hoje vivem. Então, isso não é à toa que parou a demarcação de territórios tradicionais, ao mesmo tempo que avança o novo Código da Mineração do Congresso Nacional, e impede a biodiversidade estar nesse contexto, o que é catastrófico também. Somaria isso e ainda outras duas informações que eu acho importantes, porque eu acho que os movimentos debatem pouco, que é o avanço do grupo da Cátia Abreu, que eu acho que a gente está estudando pouco esse grupo, porque esse grupo está envolvido em duas ações muito importantes que estão acontecendo nesse momento. Uma é que a Cátia Abreu está num esforço que ela não quer mais só representar os sindicatos patronais, os grandes proprietários de terra. Ela quer se tornar a representante da agricultura de uma forma geral no nosso país. E ações concretas que ela está lançando mão diante disso, uma delas ela já avançou de forma bastante significativa, é na educação do campo. O Pronatec Campo, ele está sendo executado no campo, principalmente via Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o braço do Sistema AS no campo, que pertence a quem? A Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, que tem como quem? Como presidente? A Cátia Abreu. Então, assim, em todos os cursos de educação do campo tem lá o módulo de empreendedorismo rural, e eles estão avançando com força em que a agricultura familiar seja os empreendedores, portanto, o agronegocinho. E a outra tentativa que eles estão avançando também de forma bastante rápida é na ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, no qual a CNA faz parte do Conselho Gestor, com o mesmo poder de decisão que alguns movimentos sociais, o que é absolutamente complicado. Você imagina o grupo da Cátia Abreu querendo determinar o que vai ser assistência técnica no nosso país. É uma derrota frente aos avanços dos últimos anos da assistência técnica. Então o cenário é bastante complicado, né? E acho que ela está avançando no silencioso. Quando existe uma cortina de fumaça, também muitas vezes, produzida pela grande mídia, quando debate questões urgentes também, que são extremamente graves, acontecendo no Congresso Nacional, por exemplo, pelo fim da maioridade penal, né, para reduzir a maioridade penal, né, diminuir a idade penal. Só que por trás disso, enquanto a gente está totalmente concentrados a isso, tem uma série de questões passando no Congresso Nacional que a gente está completamente desavisados. Então,
é extremamente complicado. Eu vou chegar depois numa reflexão do que eu acho, para onde a gente pode avançar. Eu acho que das questões do curso de Direito foram colocadas duas questões bastante importantes aqui. Uma de como que os cursos de Direito podem entrar nesse debate, nas suas grades curriculares, como aprofundar esse debate nos cursos, e depois uma questão mais concreta do Josmar de como transformar o dossiê e essas lutas em ações concretas do Ministério Público e que determine ações judiciais contra governantes e contra empresários. Eu acho que esse evento de Mossoró, que foi dito por último aqui, tem como desenho de organização o debate jurídico. O debate desse encontro vai acontecer lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte agora. E o Kleber Folgado, que é um militante do MPA e que teve à frente da campanha permanente contra os agrotóxicos, fazendo direito aqui na Bahia, não na rua de vocês, mas em outra, tem acumulado muito sobre esse tema. E ele tem dialogado muito com os outros advogados que fazem parte da Renata no Brasil, que estão tratando desse tema. Ele está estudando diretamente o caso de Rio Verde, da escola rural, do ponto de vista de como avançar na questão da judicialização. Eu acho que tem caminhos concretos para vocês poderem propor aos coordenadores dos cursos, que eu acho que eles estão aqui, inclusive, de como trazer isso para as grades curriculares de vocês e fortalecer esse debate, que é absolutamente central. E os fóruns do Ministério Público, né? Acho que o slide da Mônica dizia que tem 14 fóruns do Ministério Público, eu já trouxe a informação que tem 20, né? Que eu recebi essa informação há pouco tempo atrás. E além nessa criação dos fóruns do Ministério Público, eu acho que vocês têm todo o direito, quando estudantes de direito, de reivindicar a participação nos debates, não só dos fóruns, mas desses encontros que estão acontecendo, porque nesses encontros também estão se trocando estratégias jurídicas de como avançar nesses processos que precisam avançar. Né? De fugir da necessidade do nexo causal, que é tão difícil de você conseguir comprovar, mas você poder utilizar de outros mecanismos jurídicos que mostrem, que possam culpabilizar empresas de quando elas expõem os grupos populacionais ao risco, ela já está assumindo ali um processo criminoso e, portanto, podem ser judicializados a partir disso. Né? Então, eu acho que existem, nesses fóruns, debates muito importantes acontecendo e que eu acho que vocês têm todo o direito de reivindicar o espaço de vocês de estar participando dessas trocas dentro do Ministério Público. Enquanto espaço de formação mesmo importante. Né? Eu acho que o Aldo, quando traz aqui a fala dele, né, de uma pessoa que já trabalhou enquanto químico na Monsanto, hoje está na outra perspectiva, pulou o muro, é um grande desafio que está colocado da gente conseguir avançar com essa reflexão em outras áreas. A saúde pública faz pesquisa sobre os impactos agrotóxicos, como foi dito aqui, já há bastante tempo, mas ela está se articulando enquanto força política há pouco tempo. Mas, assim, existem hiatos, assim, lacunas muito grandes dessas organizações e até de aprofundamento de estudos em muitas áreas. A área ambiental é um exemplo disso, mas a área da química é outro exemplo disso, a área da nutrição é outro exemplo disso, e a gente tem tentado mapear e pensado como que vamos entrar. Então, por exemplo, a gente está propondo um lançamento de dossiê dentro de encontros de zoologia, dentro de alguns encontros da área ambiental. Estamos tentando pensar como a gente traça ações estratégicas para provocar respostas de áreas que ainda não responderam, ou às vezes a gente está enganado, às vezes existem pessoas produzindo pesquisas importantíssimas nessas áreas que a gente desconhece. Então a gente precisa ir até lá, precisamos propor nossos debates e precisamos ver como ter a resposta. Acho que é uma tarefa de quem está nas universidades, quem está nesses espaços, a partir do momento que já está pautado nessa luta de entrar nos outros campos, provocando também a reflexão. Né?